Vamos começar a nossa análise em um lugar e tempo bem específicos. Viena, final do século XIX. Uma cidade que estava fervilhando, né? Exato, com arte, filosofia, ciência. Mas assim, dentro dos consultórios médicos tinha um mistério que ninguém resolvia. Um fantasma que assombrava principalmente as mulheres. A histeria. Pois é, e não era pouca coisa. A gente está falando de paralisias que não faziam o menor sentido anatômico, pessoas que ficavam cegas do nada, sem nenhum problema no olho. Tosses nervosas que duravam meses. Para a medicina da época, era um beco sem saída. Total. A medicina olhava para o corpo, sabe? Para os nervos. E não encontrava nada. E é nesse cenário que entra um jovem neurologista, Sigmund Freud. Ele tinha estudado em Paris com Charcot, que já usava hipnose. Né? Isso. E as fontes que a gente tem para essa análise são justamente os primeiros passos dele nesse território. Os estudos sobre histeria que ele escreveu com Joseph Breuer e, claro, as anotações que levariam à obra-prima dele, a interpretação dos sonhos. Então, a nossa missão aqui é rastrear essa jornada. Como ele foi de um neurologista para um arqueólogo da mente. Gostei da imagem, é isso mesmo. Ele estava cavando em busca de algo perdido. E para entender o que ele achou, acho que a gente tem que começar com uma paciente que nem era dele, mas que mudou tudo. A famosa Anna O. Sem dúvida. O caso de Anna O, que foi tratado pelo Breuer, é a pedra fundamental. Ela era uma jovem super inteligente que, de repente, desenvolveu uma série de sintomas bizarros enquanto cuidava do pai doente. Paralisia, problemas de visão. E tinha uma história estranha com água, não era? Exato, o mais estranho de tudo. Por semanas, ela não conseguia beber água mesmo morrendo de sede. Só conseguia se hidratar com frutas, tipo melão. Nossa, que imagem forte. Uma pessoa com sede e incapaz de beber. E a neurologia da época? Zero respostas. Nenhuma. E aí que entra a hipnose. O Breuer colocava ela no estado que ela mesma chamava de limpeza de chaminé. Ou... Cura pela fala. Isso, cura pela fala. E nesse estado, as memórias vinham. No caso da água, ela lembrou de uma cena de profundo nojo. Que cena era essa? Ela entrou no quarto e viu o cãozinho da governanta que ela detestava bebendo água num copo de vidro. Ela não disse nada na hora, por educação, mas o sentimento de repulsa foi tão forte que ficou. Entalado. Entalado, é a palavra perfeita. E o que aconteceu quando ela conseguiu falar sobre isso? Foi quase um exorcismo, sabe? Ela expressou todo o nojo, a raiva e, assim que saiu da hipnose, pediu um copo d'água, bebeu e os sintomas sumiu, para sempre. Incrível. E isso aconteceu com outros sintomas também? Com vários. Cada um estava ligado a uma memória esquecida, a uma emoção não expressa. A paralisia do braço, por exemplo, Sim. Veio de uma alucinação em que ela viu uma cobra preta atacando o pai e tentou afastar, mas o braço adormeceu. Quando ela recontou a história com todo o terror daquele momento, a paralisia foi embora. Então, a teoria que nasceu ali, o método catártico, era basicamente isso: sintoma físico é uma emoção presa. Exatamente. E a cura é literalmente botar pra fora, desabafar. Isso. A energia da emoção, o afeto, como eles chamavam, ficava estrangulada. Se não saísse pela fala, saía pelo corpo. A cura pela fala era dar o caminho natural para essa energia. Parecia a chave mestra para a mente. Parecia. Mas, como toda chave mestra na ciência, ela começa a emperrar, né? A hipnose não era tão mágica assim. Exato, e essa é a primeira grande virada na história. Freud começa a usar o método e se depara com um problema muito prático. Nem todo mundo era hipnotizável. Não mesmo. Ele escreve nas notas dele, super frustrado, que só conseguia hipnotizar uma fração dos pacientes. E aí, o que você faz quando sua principal ferramenta não funciona? É uma crise. Ou você abandona tudo, ou inventa uma ferramenta nova. E ele inventou, né? Uma coisa quase simples demais. Mudou tudo. É a técnica da pressão. É um passo intermediário fascinante. Ele abandonava a hipnose, o paciente ficava deitado e ele colocava a mão na testa da pessoa e dizia, com toda a autoridade de médico: quando eu tirar a mão,
a lembrança vai aparecer. Exatamente isso. Peraí. Isso soa quase como um truque, mas a mudança por trás disso é gigantesca, né? É fundamental. Ele está deixando de ser o médico que força a mente a fazer algo e passa a ser alguém que confia que a mente vai entregar a resposta, só precisa de um empurrãozinho. Essa é a sacada. A filosofia mudou. E com essa técnica ele descobriu algo ainda mais importante que a memória em si. A resistência. Ah, o paciente que dizia, não veio nada. Isso. Ou então, veio uma coisa, mas é boba, não tem nada a ver. E o Freud insistia, diga, é exatamente isso que eu quero ouvir. Então a resistência, o isso é irrelevante, virou a própria pista. Virou um mapa do tesouro, apontando com um X brilhante exatamente onde cavar. Perfeito. A genialidade foi inverter a perspectiva. A força que impedia a memória de vir à tona era a mesma força que tinha causado o problema. Ele deu um nome para isso que se tornaria central, defesa, ou recalcamento. Ok, então a hipnose já era. Ele está ouvindo o que os pacientes dizem e principalmente o que eles não querem dizer, mas ele precisava de um atalho, uma via mais direta para esse mundo escondido. E foi aí que ele tropeçou em algo que todo mundo fazia, toda noite, mas que a medicina não levava a sério. Os sonhos. Exatamente. E a gente precisa entender o quão radical essa ideia era. Para a neurologia da época, sonhos eram lixo, espasmos aleatórios do cérebro, resultado de uma digestão ruim, sabe? Ruído. O equivalente a estudar a estática do rádio para entender a programação. Ótima analogia. E aí o Freud chega e diz, não, pessoal, essa estática não é ruído, é uma transmissão codificada de uma estação secreta dentro da nossa cabeça. É daí que vem a famosa frase de que os sonhos são a estrada real para o conhecimento do inconsciente. A metáfora perfeita. Ele percebeu que nos sonhos, as regras da lógica, da moral, são suspensas. Você pode sonhar que conversa com um parente que já morreu e no sonho isso é normal. Essa ilogicidade era a principal característica. Era o sinal de que o sensor da mente, a resistência que ele via no consultório, estava com a guarda baixa. Estava dormindo, e com o sensor dormindo, o que escapa? Os desejos recalcados. Exato. Para Freud, todo sonho é a realização, ainda que disfarçada, de um desejo. Desejos inaceitáveis para nossa mente consciente. Agressivos, sexuais. Infantis, eles encontram um jeito de se expressar no teatro dos sonhos, mas de forma simbólica, para não nos acordar. O sonho é um guardião do sono e uma válvula de escape. Mas é importante dizer que, para a ciência da época, isso era quase misticismo. Completamente. Ele estava se afastando do modelo médico de propósito. Ele diz numa nota que prefere falar de ideias, que são da experiência, do que de excitação do córtex, que era só uma hipótese. Os colegas dele viram isso como traição. Ele estava abandonando o hardware, o cérebro, para estudar o software, as histórias. E com todas essas peças, sintomas, resistências, sonhos, ele começa a montar o quebra-cabeça. Começa a desenhar um mapa. É isso. E esse primeiro mapa é a primeira tópica. O primeiro modelo do aparelho psíquico. É simples, mas revolucionário. Ele propõe que a mente é dividida em 3 sistemas. O primeiro é o consciente, o que a gente está pensando agora, a ponta do iceberg. Exato. Logo abaixo tem o pré-consciente. Pense numa sala de arquivos. Memórias que você pode acessar com um pequeno esforço. Tipo o que eu comi no café da manhã. Isso. Mas a grande novidade, o continente perdido que ele descobriu, foi o terceiro sistema. O inconsciente. E aqui está o pulo do gato. O inconsciente de Freud não é só um porão de memórias esquecidas. É uma parte da mente viva, dinâmica, com regras próprias. É atemporal e governado pelo princípio do prazer. E é para lá que a tal defesa empurra tudo que é doloroso ou inaceitável. Exatamente. Traumas, desejos proibidos, tudo isso é ativamente recalcado. Só que essas ideias não morrem. Elas continuam cheias de energia, pressionando para voltar. E como não podem voltar na forma original, elas se manifestam disfarçadas. Como um sintoma histérico, um ato falho, uma piada ou... na linguagem simbólica de um sonho. De repente, aquele sintoma da Ana O, a incapacidade de beber, faz todo o sentido dentro desse mapa.
A memória do nojo foi para o inconsciente, mas a energia dela continuou pressionando e saiu no corpo. É uma teoria de uma elegância impressionante. É uma teoria que conecta tudo. Pela primeira vez, havia um modelo que explicava não só a doença, mas os sonhos, os erros do dia a dia. Era sobre a mente humana como um todo. Uma ideia que mudaria a arte, a literatura, tudo. Olhando para trás nesse período de uns 15 anos, a transformação dele é espantosa. Ele sai de um neurologista convencional para se tornar o arquiteto de uma psicologia nova. Ele nos deu um vocabulário para falar sobre as profundezas da gente. Uma jornada e tanto. Mas, para a gente fechar, tem um pensamento provocador que já aparece nessas fontes iniciais. Uma semente de dúvida que o próprio Freud plantou. Qual seria? Ele começou a busca toda pela memória traumática real, a cena original, a verdade objetiva que, se descoberta, curaria o paciente. A pista do crime, digamos assim. Exatamente, ele era um detetive da verdade factual. Só que com o tempo, ele começa a perceber uma coisa perturbadora. O que era? Que muitos dos traumas que os pacientes lembravam talvez nunca tivessem acontecido. Eram fantasias, construções da mente com a mesma força emocional de uma memória real. E isso deixa com uma questão que ecoa até hoje. Que é? Até que ponto nosso sofrimento é moldado pelo que realmente nos aconteceu e até que ponto é moldado pelas histórias, pelas fantasias que a gente constrói sobre o nosso passado. No fim das contas, o que tem mais poder sobre nós? A realidade ou a ficção que criamos sobre ela? Olá, hoje a gente vai abrir o baú de uma das ideias mais, transformadoras do século XX. Com certeza. Temos em mãos uma coleção de textos que são a certidão de nascimento da psicanálise, sabe? Os primeiros artigos e estudos de caso do Sigmund Freud. O começo de tudo. Exato. E a nossa missão aqui é voltar no tempo para entender essa virada de chave. Como um neurologista, um cara treinado para olhar para o cérebro físico, começou a enxergar uma paisagem oculta na mente. É uma mudança radical. Muito. Ok, vamos desvendar isto. Como é possível que um sintoma puramente físico, tipo uma paralisia no braço, uma tosse nervosa... Uma dor de cabeça que não passa. Isso. Como isso pode não ter origem no corpo, mas numa ideia, numa lembrança que a pessoa nem sabe que tem? É essa a pergunta que esses textos tentam responder. E é fascinante pensar no cenário da época, né? Antes do Freud, a histeria era o grande mistério da medicina. Quase um beco sem saída. Era vista como o quê? Simulação. Muitas vezes sim. Para muitos médicos era só teatro, uma fraqueza de caráter que eles atribuíam quase que só às mulheres. Não tinha uma causa então, não tinha tratamento. Claro. Mas o Freud, voltando dos estudos com o Charcot em Paris e trabalhando com o Breuer em Viena, ele começa a suspeitar de algo totalmente diferente. Ele lança a ideia, e se esses sintomas não forem aleatórios? E se eles significassem alguma coisa? Exatamente. E se, em vez de um defeito do corpo, eles fossem uma espécie de linguagem? Uma narrativa que o corpo é forçado a contar porque a consciência se recusa a fazer isso. Uma linguagem corporal, literalmente. E o primeiro método para traduzir essa linguagem foi, bem dramático, a hipnose. Muito. As fontes que a gente tem apontam para um caso que virou lenda, né? O da Anna O, paciente do Joseph Breuer. A descoberta que eles fizeram parece coisa de filme. Totalmente. Sob hipnose, a paciente conseguia lembrar da cena exata em que o sintoma apareceu. E quando ela não só lembrava, mas botava para fora toda a emoção ligada àquela cena, o sintoma sumia. Simplesmente desaparecia. É impressionante. Exato. E a teoria por trás disso foi a do afeto estrangulado. Imagina uma situação muito, muito perturbadora. A emoção que você sente, o medo, a raiva, é tão intensa que você não consegue processar. Fica presa? Fica presa, estrangulada e se agarra àquela memória como uma carga elétrica. Sem ter por onde sair, essa energia emocional é desviada e, se converte num sintoma físico. E a cura era a descarga? É a descarga, a catarse. Eles chamaram de abreação. O próprio Freud nota que a gente já sabia disso no dia a dia, em expressões como desabafar pelo pranto, sabe? Era a cura pela fala na sua forma mais pura. Parece uma solução mágica.
acha a memória, libera a emoção, o sintoma some. Só que a realidade era mais complicada, e foi aí que o Freud começou a seguir o próprio caminho, né? Se afastando da hipnose. Pois é, não funcionava com todo mundo. Ele mesmo admite nos textos e dá pra sentir a frustração na escrita dele, tipo, quando verifiquei que apesar de todos os meus esforços, não conseguia produzir o estado hipnótico senão numa parte dos meus pacientes, decidi abandonar a hipnose. Ele precisava de outra ferramenta. E é nesse momento de frustração que surge uma das primeiras grandes inovações dele. Ele abandona a hipnose e desenvolve uma técnica que soa quase bizarra. A da pressão na testa? Essa mesma. Ele pressionava a testa do paciente com a mão e insistia, com toda a sua autoridade, que a memória esquecida ia aparecer. A gente tem que imaginar a cena, né? Um médico respeitado pressionando a testa de uma senhora da alta sociedade vienense e dizendo, lembre-se. É um pouco cômico, mas... Mas o resultado foi muito mais importante do que ele esperava, porque foi assim que ele descobriu o fenômeno da resistência. Resistência, o que é isso? O paciente não queria colaborar? Não era bem isso. Ele percebeu que havia uma força ativa, inconsciente, na mente do paciente que o impedia de lembrar. Não era má vontade, era uma barreira. Uma força contrária. Exato. E aqui está a virada de chave. O foco do Freud muda do conteúdo esquecido para a força que o mantém esquecido. Ele percebe que a história real não está no segredo, mas no cadeado que protege o segredo. Uau! Então a parte mais importante da terapia não era o que o paciente lembrava, mas o que ele não conseguia lembrar. Isso. O esforço para esquecer era o motor do problema. Isso muda tudo. E se existe uma força ativa para esquecer, é porque tem algo muito poderoso sendo esquecido. Que tipo de ideias eram essas? Exato. A resistência o levou a formular o conceito de defesa. A ideia é que a nossa consciência, o nosso ego, encontra uma ideia, um desejo, que é incompatível com o resto da nossa personalidade. Algo vergonhoso ou perigoso. Isso, moralmente inaceitável. Para se proteger, o ego expulsa essa ideia da consciência. Só que a energia psíquica ligada a ela, o afeto, não desaparece no ar. Precisa ir para algum lugar. E na histeria, esse lugar é o corpo. É o mecanismo que ele chamou de conversão. Então a energia da ideia proibida vira a chave e se manifesta no corpo. A angústia vira uma paralisia, um nó na garganta. Os textos dão exemplos, certo? O caso da Miss Luciar parece perfeito. É um caso fantástico. Miss Luciar era uma governanta com um sintoma muito específico. Ela sentia um cheiro constante de pudim queimado, que mais ninguém sentia. Que estranho. Muito. E o Freud descobre que ela estava secretamente apaixonada pelo patrão. O cheiro vinha de uma cena. Um dia, as crianças que ela cuidava queimaram um pudim e bem nesse momento chegou uma carta que a fez perceber que aquele amor era impossível. A ideia é incompatível. Exatamente. Eu o amo, mas esse amor é proibido. Ela expulsou isso da consciência, mas a energia se converteu naquele sintoma, o cheiro, que era um pedaço da cena traumática. Quando Freud a fez confrontar e aceitar esse amor, O cheiro desapareceu. desapareceu. Espera um pouco, mas isso parece muito literal. Uma punhalada no coração vira uma dor real no peito, o cheiro de pudim de uma desilusão vira um sintoma. O Freud realmente achava que essa tradução era tão direta assim, quase um jogo de palavras? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, com base nos casos que ele descreve, é sim, muitas vezes era. Chocantemente literal. Sério. No caso da senhora Caecile Mem, ele descreve uma coleção disso. Uma sensação de punhalada na região cardíaca apareceu depois de um comentário que a fez sentir como se ele me apunhalou no coração. Incrível. Uma dor na cabeça, como um prego, estava ligada a um pensamento doloroso. A sensação de que uma ideia terrível me entrou na cabeça. O famoso nó na garganta. Depois de ter que engolir um sapo, Exatamente. Depois de um insulto correspondendo à ideia de terei de engolir isto.
O que o Freud estava descobrindo é que o corpo na histeria fala através de metáforas que se tornam concretas. A tarefa da analista era ser um tradutor. Um decifrador de símbolos. Isso. Ok, então o corpo está falando por metáforas sobre ideias reprimidas. A pergunta óbvia é: que ideias eram essas? O que era tão inaceitável para a sociedade vienense do fim do século XIX que precisava ser expulso da mente dessa forma? E aí ele entra no território que o deixaria famoso e infame, né? O sexo. O sexo. Os textos que temos são explícitos sobre isso. Para surpresa dele mesmo, o Freud afirma que, em todos os casos de neurose que ele analisou a fundo, a investigação sempre levava de volta a uma experiência traumática de natureza sexual ocorrida na infância. E é importante frisar, ele não partiu dessa ideia. Foi uma conclusão que ele sentiu que os fatos clínicos o forçaram a aceitar, certo? Corretíssimo. Não era uma obsessão teórica dele no começo. Foi o que ele consistentemente encontrava. E ele fazia distinções, né? Não era a mesma causa para tudo. Correto? Ele propôs uma distinção bem específica. Na histeria, ele encontrava relatos de uma experiência passiva na infância, um abuso ou uma sedução. Já na neurose obsessiva, ele encontrava histórias de uma participação ativa da criança em algo sexual, que na hora foi prazeroso, mas anos depois gerava uma culpa insuportável. E essa culpa voltava como obsessão. Isso, na forma de pensamentos e rituais. E ainda tinha a neurose de angústia, que tinha uma lógica diferente, quase mecânica. Sim, essa é interessante por isso. Ele não atribuía a um trauma psíquico do passado, mas a práticas sexuais do presente, como o coito interrompido. A lógica dele era quase de engenharia. Totalmente. Pensa numa panela de pressão sem válvula. Para ele, a energia sexual acumulada, se não fosse liberada adequadamente, não sumia. Ela se transformava quimicamente em outra coisa. Pura angústia, com palpitações, falta de ar. Não era uma metáfora para ele. Era quase física. Quase uma fórmula de física do corpo. Essa ideia de diferentes partes da mente operando sem se comunicar, isso nos leva a outro conceito central, da divisão da consciência, né? É o conceito de splitting, a cisão. Pensa como se o trauma criasse uma partição no seu disco rígido mental. Gostei da analogia. A sua consciência, o sistema operacional, não tem mais acesso àqueles arquivos. Mas os programas que estão lá continuam rodando em segundo plano, consumindo recursos e causando erros no sistema todo, os sintomas sem que você saiba por quê. Ele chama isso de segundo grupo psíquico, né? Uma parte da mente que se desprendeu. E que vive uma vida própria no inconsciente, influenciando tudo sem que o ego saiba. Ele chega a usar uma analogia incrível para isso, comparando essa parte da mente ao demônio da possessão medieval. É fantástica essa analogia. Ele diz que a Idade Média não estava de todo errado em acreditar que um espírito estranho tomava conta da pessoa. A única correção da ciência, segundo ele, é que esse espírito não vem de fora. É uma parte do próprio eu. Exato. Uma parte que foi expulsa e que agora assombra a consciência. A terapia, então, seria uma espécie de exorcismo científico. Uma definição perfeita. O objetivo é justamente reintegrar essa parte cindida, trazer a memória e sua emoção de volta para a consciência, onde o ego pode finalmente lidar com ela usando palavras, em vez de ser forçado a expressá-la através do corpo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, o que surge é uma visão totalmente nova do sofrimento, né? Completamente. Os sintomas, mesmo os mais bizarros, têm um sentido. Segundo, as memórias não morrem, elas continuam ativas debaixo da superfície. E terceiro, e talvez o mais importante, a nossa mente é um campo de batalha. A defesa, esse ato de empurrar para longe o que nos dói, é um mecanismo central que pode nos proteger, mas também nos adoecer. É uma arqueologia da alma. Exato. Uma escavação para encontrar a origem do sofrimento. E para a gente fechar, tem uma observação quase escondida numa carta do Freud, um detalhe que complica e ao mesmo tempo enriquece tudo isso de uma forma dramática. Qual? Depois de anos construindo a teoria dele sobre a base de um trauma sexual infantil real, ele começa a duvidar. Ele percebe que o que seus pacientes relatavam com tanta convicção nem sempre eram fatos. Ele escreve, quase em desespero,
O que temos diante de nós são falsificações da memória e fantasias. Fantasias? Como assim? Então as histórias de abuso não eram reais? Essa é a questão que mudou tudo. Ele percebeu que, para a mente, a fantasia de um evento pode ser tão poderosa e ter os mesmos efeitos traumáticos que o evento em si. Uau! E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda que ele passaria o resto da vida tentando responder. Se a cura depende de desenterrar uma memória, o que acontece quando se descobre que a memória pode não ser um fato, mas um desejo ou um medo transformado em história? Na vida psíquica, o que pesa mais? A realidade do que aconteceu lá fora ou a realidade interna, a força daquilo que é desejado ou temido aqui dentro? Isso não foi um pequeno ajuste. Não. Foi um terremoto que abalou as fundações de tudo que ele tinha construído e abriu o caminho para as teorias mais complexas e duradouras dele. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, que são textos do próprio Sigmund Freud, de uma fase dele que foi super criativa e com certeza a mais controversa, ali entre 1901 e 1914. Uma fase explosiva, né? Totalmente. A gente pegou trechos de obras teóricas, cartas e, claro, os relatos daqueles casos clínicos que viraram lenda. E a nossa missão aqui é tentar entender a virada radical que ele propôs, colocar a sexualidade bem no centro da vida psíquica. Uma ideia que, assim, não só chocou a sociedade da época... Chocou é pouco. Pois é, mas mudou para sempre o jeito como a gente pensa sobre nós mesmos até hoje. É um complemento muito claro, porque esse é o momento em que Freud ele meio que desiste das explicações que vinham da neurologia, sabe, para explicar os problemas da mente. Ah, sim, tem uma citação sobre isso, né? Tem, ele deixa isso muito claro num dos textos, ele diz algo como: daqui para frente, os processos psíquicos serão abordados na linguagem da psicologia, sem mencionar o cérebro, muito menos as moléculas. É uma declaração de independência, basicamente. Exatamente. E a grande ideia que ele começa a construir aí, que a gente vai explorar, é que aqueles sintomas que pareciam bizarros da neurose, tipo uma paralisia sem causa física, uma obsessão, Certo. eles não são aleatórios. Eles são uma linguagem. Símbolos de desejos, de conflitos que foram empurrados para debaixo do tapete da mente e quase sempre ligados à sexualidade. Para a gente entender como ele chegou nisso, acho que vale a pena começar com um caso prático que está nos materiais. O da Miss Lucière. O sintoma dela era bem peculiar, né? Muito. Ela sentia um cheiro de pudim queimado que não existia, uma alucinação olfativa. Que estranho. E, depois de muita investigação, Freud descobre a origem. O cheiro estava ligado a uma memória bem específica. Um dia, as crianças de quem ela cuidava... Escreveram uma carta. Ela era governanta, certo? Isso. E o pai das crianças, por quem ela tinha um amor secreto, impossível, ele queimou essa carta. E naquele momento, o cheiro da carta queimando se misturou com a percepção dolorosa de que o amor dela pelo patrão era inaceitável. Então a teoria dele é que a energia daquele sentimento proibido, ela não sumiu. Ela se transformou num sintoma físico, é isso que ele chamou de conversão. Precisamente. A ideia do amor pelo patrão era incompatível com a moral dela. A consciência expulsou essa ideia. Mas a emoção, o que ele chama de afeto... A carga emocional. Isso! Essa carga emocional precisava de uma saída. Na histeria, segundo Freud, essa energia psíquica é convertida em uma inervação corporal. O conflito da mente se manifesta no corpo. No caso dela, como um cheiro fantasma. Mas, nos textos ele parece ter uma visão meio dupla sobre isso. Porque ao mesmo tempo que ele descreve a histeria como um ato de covardia moral, ele também diz que é uma medida defensiva do ego. Sim. Como as duas coisas podem ser verdade? Parece contraditório. É uma ótima pergunta porque toca no centro do conflito psíquico para ele. A covardia moral é a recusa do ego em encarar o desejo, em lidar com a realidade do conflito. É mais fácil, adoecer do que confrontar a ideia insuportável. Ok, faz sentido. Falando, o sintoma é uma medida defensiva porque, de fato, ele funciona. Ele mantém a ideia reprimida longe da consciência, evitando um sofrimento mental direto. O sintoma é, ao mesmo tempo, a doença e a cura precária que o ego encontrou.
entende? O corpo vira o palco de um drama que a mente não quer processar. Perfeito. É isso. E essa nova forma de entender a coisa toda mudou completamente o jeito dele de tratar os pacientes, imagino. Foi por isso que ele largou a hipnose. Sim, ele dizia que a hipnose o desagradava, que não era confiável. No lugar dela, ele desenvolve a chamada técnica da pressão. Que é, ele literalmente pressionava a testa da pessoa. Literalmente. Ele pressionava a testa do paciente e afirmava com toda a convicção que a memória estava ali apenas aparentemente esquecida e que ela ia surgir. O objetivo era forçar o que ele chamou de abreação. Abreação. A cura não era só lembrar, era reviver a emoção original e descarregar pela fala. A expressão da época era desabafar pelo pranto. Era uma catarse, uma limpeza pela palavra. Entendi. Então a cura vinha ao encontrar o trauma e botar pra fora. Mas imagino que, tratando vários casos, ele tenha começado a ver um padrão, uma raiz mais profunda para esses conflitos, né? Sim, E foi aí que ele chegou na parte que até hoje causa polêmica. exatamente. A partir da sua própria autoanálise, dos seus sonhos, das memórias dele, ele chega a um núcleo que ele passa a ver em todos os pacientes. A sexualidade infantil e o que ele mais tarde chamaria de complexo de Édipo. E o ponto-chave é que ele propõe que isso não é uma anomalia. Isso. Ele diz que são fatos normais e universais do desenvolvimento de todo ser humano. Calma aí. A citação que a gente tem aqui é bem forte. Ele diz: as ideias obsessivas são, invariavelmente, autoacusações transformadas, que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. É pesada. Na Viena do início do século XX, isso deve ter soado como uma bomba. Aqui, exatamente, ele estava se referindo com ato sexual infantil, porque a reação negativa parece até compreensível dependendo do que se entende por isso. Sem dúvida foi uma bomba. E é crucial entender o que ele queria dizer. Ele não estava falando de sexualidade no sentido adulto, genital. Para Freud, a sexualidade infantil era muito mais ampla. Como assim? Incluía todas as formas de prazer corporal, a curiosidade sobre o nascimento, a relação super intensa com os pais, que envolvia ciúme, rivalidade, desejo de exclusividade. O ato sexual praticado com prazer podia ser algo simples como a descoberta do próprio corpo. Algo que depois a criança aprenderia que é errado. Exatamente. Algo que depois, com o desenvolvimento da moral, a criança passaria a ver como sujo. Entendi. Então ele estava, na verdade, redefinindo a própria ideia de infância, tirando ela daquele pedestal de pura inocência da era vitoriana. Isso. Ele estava mostrando que era um período de conflitos intensos, de desejos, de descobertas. Ele dizia que aqueles impulsos que parecem monstruosos, como os impulsos hostis contra os pais, não são sinais de uma criança má ou degenerada. Mas sim parte do desenvolvimento. Parte integrante e universal da formação da mente. E é dessa base que ele constrói a teoria da neurose obsessiva, que ele descreve quase como um roteiro de 3 atos. E como funciona esse roteiro? O primeiro ato é na infância, com essas experiências que ele chama de sexuais, vividas com prazer sem culpa. O segundo ato vem depois, na puberdade, quando a moralidade se instala. A lembrança daquelas experiências se torna insuportável e é violentamente reprimida. É recalcada. Isso. E lá no inconsciente, ela vira uma autoacusação, uma fonte de culpa. E o terceiro ato é a doença, na vida adulta. A memória reprimida tenta voltar, mas volta disfarçada. Como uma obsessão, um ritual. Exato, que é uma formação de compromisso, uma mistura do desejo original e da defesa contra ele. É uma ideia impressionante. Ele está basicamente dizendo que a neurose não é uma falha de caráter ou fraqueza herdada, como se pensava, Não mesmo. mas uma consequência quase inevitável de crescer, de se tornar um ser social, moral. Quase como se ninguém saísse ileso desse processo. Essa é a grande ruptura. Ele democratiza a neurose. Ela deixa de ser um sinal de degeneração e passa a ser o resultado de um conflito que é de todos nós. E isso, para a moral da época, que precisava da divisão entre os sãos e os degenerados, era profundamente perturbador.
E essa lógica toda do desejo reprimido que sempre dá um jeito de aparecer, ele não via só nos pacientes dele, né? Pelos textos fica claro que ele começou a ver isso em todo lugar. Sim, em todo lugar. Essa é a grande sacada do livro sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Ele argumenta que aqueles pequenos erros que todos nós cometemos, tipo Esquecer um nome, trocar uma palavra. o ato falho, Isso. não são acidentes, são pequenas vitórias do inconsciente. São, como ele diz, falsificações da memória e fantasias que deixam escapar um desejo reprimido. E a lógica para os sonhos é a mesma. Porque nos materiais ele dá aquele exemplo clássico do sonho de estar nu, em público, sentindo vergonha, como isso se conecta com um simples esquecimento de nome. A lógica é exatamente a mesma. O recalcamento. A diferença é que no sonho, as nossas defesas mentais estão mais relaxadas. O que é fascinante nos sonhos, e Freud aponta isso, é que a nossa lógica da vigília fica suspensa. Certo. Ele escreve que nos sonhos, representações incompatíveis podem estar presentes ao mesmo tempo sem se inibirem mutuamente. Ou seja, ideias opostas conseguem conviver. Ah, então no sonho de estar nu, O desejo exibicionista da infância e a vergonha moral do adulto estão ali, juntos, na mesma cena. O sonho, assim como o ato falho ou o sintoma, é uma formação de compromisso, uma maneira distorcida de realizar um desejo. entendi. Então para ele, um lapso de memória, um sonho estranho e um sintoma paralisante não são fenômenos diferentes. Não são. São só manifestações em escalas diferentes do mesmo mecanismo de conflito e repressão. Exatamente. E isso leva ele a uma conclusão bem radical sobre a própria civilização. Ele sugere que forças como a moralidade, a vergonha, etc., elas não surgem do nada. Elas são construídas sobre algo. Elas são construídas à custa da sexualidade potencial extinta da infância. Em outras palavras, para a gente viver em sociedade, para construir a civilização, a gente precisa reprimir essa energia sexual primordial. A cultura se ergue sobre esse sacrifício. Ok, então, se a gente junta tudo isso, o que temos neste período do Freud é um mapa completamente novo da mente humana. Um mapa onde a sexualidade infantil, o complexo de Édipo, não são curiosidades, mas o motor central que forma nossa personalidade. Isso. Onde o conflito entre desejo e repressão não é um defeito, mas a condição padrão do nosso funcionamento. A neurose não é o sistema quebrando, é o som que o sistema faz ao funcionar. Exatamente. E isso nos deixa com uma última provocação que aparece de relance nos materiais. Freud menciona paranoia, e ele não se limita ao indivíduo. Ele fala em paranoia de massa. Paranoia de massa. Ele dá o exemplo de uma nação que, incapaz de aceitar a vergonha de uma derrota, não lida com esse sentimento, mas o projeta para fora, cria o delírio de traição para culpar um inimigo interno. Interessante. E isso levanta uma questão importante, né? Se os sintomas de uma pessoa podem ser a linguagem simbólica dos seus conflitos internos reprimidos, o que os grandes delírios coletivos de uma sociedade, suas teorias da conspiração, a necessidade de encontrar bodes expiatórios, as culpas projetadas nos outros, o que tudo isso revela sobre o que essa cultura como um todo está reprimindo? Sejam bem-vindos. Hoje, nossa análise mergulha numa coleção de textos que são quase como o diário de bordo de uma exploração, sabe? Anotações, cartas, os primeiros estudos de caso de Sigmund Freud. É um material bruto, né? Onde a gente vê as ideias borbulhando, tomando forma. Exato. E a nossa missão aqui é bem clara. Vamos rastrear 3 dessas ideias que, mais de um século depois, não só sobreviveram, como viraram parte do nosso vocabulário para entender a mente. Não vamos decifrar toda a psicanálise, mas focar em 3 pilares que continuam muito de pé, tanto na terapia moderna quanto na cultura pop, e tentar entender por quê. Exatamente. Ler esses textos é fascinante, porque não é a teoria pronta, é o processo. É como acompanhar um detetive nos primeiros passos de uma investigação complexa sobre a mente humana. Gosto dessa analogia do detetive.
Sim, porque encontra uma pista, formula uma hipótese, daí encontra outra que muda tudo, e as 3 grandes pistas que ele seguiu e que vamos discutir são os engenhosos mecanismos de defesa que a nossa mente cria, Certo. o peso determinante da infância e o palco onde todo esse drama se revela, a própria relação terapêutica. Ok, vamos para a primeira pista, então. A ideia de que a mente se protege de si mesma. Acho que todo mundo faz isso, né? Evita pensar em algo desconfortável. Pois é. Mas Freud viu isso acontecendo de uma forma muito mais dramática e organizada. Ele percebeu que quando uma ideia era dolorosa ou inaceitável demais, a mente simplesmente a expulsava da consciência. É o famoso recalcamento. Isso. E o brilhante é que ele não teorizou isso no vácuo, sabe? Ele observou o caso de uma paciente, Elisabeth von R. É um exemplo perfeito, quase cinematográfico. Ah, me lembro desse caso. Ela chegou no consultório dele com dores terríveis nas pernas, tão fortes que ela mal conseguia andar. E os médicos, claro, não encontravam nenhuma causa física. E na Viena do final do século XIX, imagino que a reação padrão para uma mulher com sintoma misterioso não era das mais compreensivas. De forma alguma. Mas Freud começou a escutá-la. E a investigação revelou algo que era, assim, impensável para ela admitir. Elizabeth era apaixonada pelo cunhado. Pelo cunhado? Sim, e esse sentimento se tornou avassalador justamente quando a irmã dela, a esposa dele, ficou gravemente doente. Essa era a tal representação incompatível, o pensamento proibido, a moral, os valores dela simplesmente não permitiam que ela aceitasse isso. Espere um pouco. Quer dizer, então, que a dor nas pernas dela não era real, no sentido médico tradicional, era uma espécie de metáfora em ação? A dor era realíssima, mas a origem não era. O corpo dela estava literalmente se recusando a dar o próximo passo em direção a um desejo que a consciência não podia admitir. Isso é impressionante. Precisamente. Você pegou a essência do que ele chamou de conversão. Para se poupar da dolorosa convicção, como ele escreveu, a mente dela converteu a energia daquele conflito psíquico em uma dor física muito, muito real. O sintoma contava a história que ela não podia contar a si mesma. Exatamente. E essa é a lógica de muitos mecanismos de defesa. A conversão é só um deles. Em outro caso, o de uma paranoia, ele descreve a projeção. Que é quando a gente acusa o outro de algo que, na verdade, é nosso. Exato. A paciente dele se sentia culpada por algo, uma autoacusação insuportável. Em vez de lidar com isso, a mente dela projetou o sentimento. Ela passou a acreditar que as pessoas na rua a olhavam, a julgavam, a acusavam. Faz sentido. É mais fácil lidar com um mundo que te acusa do que com uma verdade interna que te destrói. A mente cria uma realidade externa para fugir de uma interna. E essa noção de que nos defendemos de nós mesmos de maneiras que nem percebemos é um pilar que a psicoterapia moderna de todas as linhas absorveu completamente. Isso me faz pensar. Se a mente precisa construir defesas tão elaboradas, fortalezas tão resistentes, o material que ela está escondendo deve ser incrivelmente poderoso. Com certeza. E pelo que os textos indicam, Freud, como um bom detetive, seguiu essa pista até um lugar que chocou a sociedade da época: a infância. Chocou e continua sendo um dos pontos mais polêmicos e, ao mesmo tempo, mais influentes dele. A afirmação de que as experiências da infância, especialmente as de natureza afetiva e sexual, são a matriz sobre a qual a vida adulta é construída. Ele chega a escrever de forma bem categórica que a origem dos sintomas é sempre encontrada em algum evento da vida sexual do sujeito, que remonta aos primeiros anos, né? Sim, essa frase é forte. Certo. Aqui preciso intervir, porque essa afirmação é uma das maiores críticas feitas a Freud hoje. Essa palavra sempre e essa aparente fixação no sexual soa quase reducionista para muita gente. Nos textos ele não descreve exceções, ou casos em que o trauma era mais recente. Sua objeção é perfeita e é a mesma que ecoa há décadas. É crucial contextualizar. Naquele momento, ele estava descobrindo um território inexplorado.
E a sexualidade infantil era um tabu absoluto. Entendo. O que ele chamava de sexual era muito mais amplo do que o genital, incluindo todo tipo de prazer corporal, de vínculo afetivo. Mas sim, a palavra sempre é forte. E o que sobreviveu disso, então? O que ainda se aplica hoje? O que sobreviveu e se provou clinicamente valioso mesmo para terapeutas que não são freudianos não é necessariamente a causa sempre sexual, mas o princípio, o de que nossos primeiros relacionamentos, nossas primeiras experiências de amor, de perda, de medo, criam os modelos. Os softwares emocionais. Isso. Criam softwares emocionais que a gente roda pelo resto da vida. Esse princípio é fundamental. Ok, o princípio é mais importante que a regra literal. E ele tinha casos que sustentavam essa ideia de forma convincente. Tinha um caso impressionante de uma mulher de 32 anos com paranoia crônica. Ela tinha alucinações, via o abdômen nu de outras mulheres e sentia o tempo todo que estava sendo observada e julgada. Nossa, e a análise rastreou isso até onde? Até uma lembrança dos 6 anos de idade. E o que aconteceu aos 6 anos? Algo aparentemente inocente. Ela e o irmão mais novo tinham o hábito de se mostrar nus um para o outro antes de dormir. Numa curiosidade infantil, sabe? Sem qualquer vergonha ou malícia. Ok. A conexão que Freud faz é genial. A vergonha que ela não sentiu na infância por ser algo natural para a idade foi de alguma forma recalcada e retornou anos mais tarde como uma autocensura projetada. Então, a sensação de que os outros a observavam. Era o eco daquela cena infantil, mas agora distorcida pelo julgamento adulto. O passado estava sendo reencenado, mas com um novo roteiro, um roteiro de culpa. Exatamente. Ele até cunhou um termo para isso. Efeito adiado. Sim, uma experiência da infância pode ficar adormecida como um vírus latente e só se tornar patogênica, ou seja, causar um sintoma, anos depois, quando algo na vida adulta a reativa. A ideia de que o passado não está morto, de que ele nem sequer é passado, virou um clichê cultural, mas a origem clínica está aqui. E essa ideia está em todo lugar hoje. De filmes de suspense a dramas familiares. Aquele segredo de infância que volta para assombrar o protagonista. É um roteiro que nós reconhecemos imediatamente. Porque fala de uma verdade psicológica profunda. Nossas histórias de origem importam, e muito. Demais. Ok, então o nosso detetive Freud descobriu as defesas, as fortalezas da mente e depois rastreou a cena do crime original até a infância. Mas a sala de análise não tem uma máquina do tempo. Não mesmo. Como ele conseguia acessar essas memórias e emoções tão profundamente trancadas? A resposta, pelo que entendi, é a terceira e talvez a mais revolucionária descoberta dele. Não foi algo que ele procurou, mas algo que aconteceu com ele. A análise se tornava um palco, um laboratório, onde os padrões de relacionamento do paciente eram reencenados, ao vivo. E ele chamou esse fenômeno de transferência, Exatamente. que é basicamente quando o paciente começa a tratar o terapeuta como se ele fosse outra pessoa do passado, como o pai ou a mãe. Em essência, sim. É o processo inconsciente de transferir para a figura do analista sentimentos, desejos e padrões que pertencem a figuras importantes do passado. E tem um caso nos textos que ilustra isso de uma forma perfeita. Conta pra gente. Uma paciente, no final de uma sessão, de repente foi tomada por um desejo avassalador de que Freud a beijasse. Ela ficou completamente horrorizada com o próprio sentimento. Nossa, que situação delicada para um terapeuta. Imagino que a primeira reação de muitos seria pensar, isso é sobre mim, ela está apaixonada por mim. Claro. Mas Freud, fiel ao seu método, olhou para isso como mais uma pista no quebra-cabeça. Exatamente. Em vez de levar para o lado pessoal ou se assustar, ele investigou. Na sessão seguinte, ao explorarem juntos a origem daquele desejo, eles descobriram algo incrível. A próxima lembrança reprimida que estava na fila para ser analisada era justamente sobre um desejo antigo, de anos antes, de que um homem que ela admirava muito tomasse a iniciativa de beijá-la. O desejo que apareceu na sessão não era sobre Freud, era o que ele chamou de uma falsa ligação. O conteúdo do passado estava usando o médico como um cabide para se pendurar no presente. Perfeita a imagem. É isso.
Então a terapia não é só para falar sobre o passado. Mas para reviver os padrões emocionais do passado no presente. É na relação com o terapeuta que o software antigo começa a rodar e pode ser visto, entendido e, quem sabe, atualizado. Perfeito. Você resumiu o que é hoje a espinha dorsal de quase toda a psicoterapia profunda. A transferência, que a princípio parece um obstáculo, se torna a ferramenta terapêutica mais poderosa. Entendi. Ela permite que os conflitos antigos sejam não apenas lembrados, mas vividos, compreendidos e elaborados no aqui e agora. O conceito de aliança terapêutica, tão falado hoje em diferentes abordagens, é um herdeiro direto dessa descoberta. Juntando as peças, então, o que temos é um retrato da mente como um lugar dinâmico. Primeiro, ela cria defesas para nos proteger de dores e conflitos internos. Segundo, a origem de muitos desses conflitos está nas nossas primeiras experiências de vida, lá na infância. E terceiro, a forma de acessar e reelaborar esse passado é através do drama que, inevitavelmente, se desenrola na relação terapêutica presente. São ideias que se infiltraram tanto na nossa cultura que às vezes a gente nem percebe a origem, né? A noção de que um ato falho, trocar um nome, esquecer um compromisso, revela um desejo escondido. Sim. A ideia de que nossos problemas com chefes hoje podem ter a ver com a forma como nos relacionamos com nossos pais. Ou a própria crença, hoje quase universal, de que falar sobre os problemas com alguém neutro pode ser curativo. Tudo isso tem uma dívida enorme com essas investigações pioneiras. É verdade. E para fechar, os textos que analisamos também mostram Freud chegando a uma de suas conclusões mais famosas, a de que os sonhos são realizações de desejos. Sim. Se até nossos sonhos e muitos dos nossos sintomas são expressões de um passado recalcado e de desejos que mal conhecemos, fica uma pergunta para refletirmos. Quanta da nossa vida consciente, das escolhas que acreditamos fazer de forma livre e racional, é na verdade uma negociação silenciosa com uma história que nem sempre lembramos por completo? Poucas figuras são tão parte do nosso vocabulário e, ao mesmo tempo, tão misteriosas quanto Sigmund Freud. Totalmente. A gente fala de ato falho, de inconsciente, de complexo de Édipo, mas, assim, a verdade é que as ideias originais dele são muito mais estranhas e radicais do que a gente imagina. Muito mais. Hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos voltar lá nos primeiros textos do próprio Freud, sabe? Rascunhos, cartas, os primeiros casos clínicos, para investigar a origem de 3 das suas ideias mais polêmicas. Certo. Primeiro, a tentativa dele de transformar a psicologia numa ciência exata. Segundo, a visão dele sobre a mulher, que nasceu do estudo da misteriosa histeria. E, claro, o tema central de tudo, porque para Freud, tudo parecia girar em torno da sexualidade. A ideia é entender o raciocínio dele, né, com toda a genialidade e os pontos mais questionáveis a partir do que ele mesmo escreveu. Exato. Certo. Vamos começar pelo que eu achei mais surpreendente nas fontes. A gente pensa em Freud e já imagina, sei lá, a Viena do início do século XX, discussões super abstratas sobre a mente. Sim, o divã, a fala. Isso. Mas não foi nada disso. O ponto de partida dele era de um cientista pé no chão, quase um engenheiro da mente. Exatamente. A primeira coisa a entender sobre Freud é que ele era um neurologista, não um filósofo. A grande ambição dele, como ele escreveu num texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, era criar um modelo do cérebro que explicasse a mente. Um modelo físico. Um modelo quase físico, mecânico. Ele imaginava o sistema nervoso como uma rede de neurônios que era atravessada por uma energia que ele chamou de quantidade. De quê? Espera aí, quando ele falava de quantidade de energia, ele estava falando de algo que ele achava que, poderia ser medido, como volts ou amperes. Não era só uma metáfora. No início, a ambição era essa. Era um modelo quase hidráulico ou elétrico, sabe? A ideia era que essa energia, ou catexia, como ele chamou a carga num neurônio, precisava fluir. Precisava sair de algum jeito. Isso. Se ela ficasse presa ou acumulada em algum lugar, isso geraria desprazer ou tensão. O objetivo de todo o nosso aparelho psíquico, nesse primeiro modelo,
Era descarregar essa energia para manter o sistema em equilíbrio. Então, um sintoma como uma ansiedade ou uma paralisia seria o quê? Um curto-circuito nesse sistema. Analogia perfeita. Um curto-circuito, uma sobrecarga de energia que não encontrou uma saída adequada e acabou se manifestando de uma forma estranha, como um sintoma neurótico. Ele estava genuinamente tentando mapear a alma humana como se mapeia um circuito elétrico. O que torna isso tudo mais fascinante é que, no meio dessa busca por uma ciência dura, o próprio Freud estava cheio de incertezas. Em uma das cartas dele para um colega que está nas fontes, ele desabafa. Ele fala: "Estou atormentado por graves dúvidas sobre minha teoria das neuroses." Ele não era o dogmático que muitos pintam. Ele estava tateando no escuro. Exato. E aí que surge um paradoxo incrível que os próprios editores dos trabalhos dele apontaram. Por um lado, você tem esse neurologista tentando criar fórmulas, diagramas, para explicar a mente. A parte da engenharia. Isso, por outro, quando ele vai descrever os casos dos pacientes dele, os textos parecem contos, sabe? Pequenas novelas cheias de drama, personagens, reviravoltas. Então, de um lado, a ambição de ser um físico da mente e do outro, a prática de um contador de histórias. É uma contradição gigante. Uhum. E é aí que nasce a grande pergunta sobre a psicanálise ser ou não uma ciência, certo? Seus estudos de caso são relatos objetivos, que podem ser testados, ou são interpretações narrativas que dependem muito do ponto de vista do analista? Exatamente, essa tensão entre a explicação mecânica e a interpretação narrativa está no coração da psicanálise desde o seu nascimento. E o mais curioso é que a maioria desses contos, como você disse, que formaram a base de tudo, eram sobre mulheres. Parece que a histeria feminina foi o grande laboratório onde a psicanálise nasceu. Como ele olhava para essas pacientes, então? Para entender isso, a gente precisa viajar com Freud para Paris, onde ele foi aluno do grande neurologista da época, o Jean-Martin Charcot. Charcot. Isso. E Charcot era famoso por estudar a histeria, que era o grande enigma médico do século XIX. Eram mulheres que apresentavam sintomas físicos gravíssimos. Tipo o quê, por exemplo? Paralisia, cegueira, dores agudas, anestesias completas em partes do corpo. Mas os médicos faziam todos os exames e não encontravam absolutamente nenhuma causa orgânica. Caramba! Então a pessoa ficava cega ou paralisada do nada e os médicos diziam: não há nada de errado com seu corpo. Devia ser assustador, quase como algo sobrenatural. Exato. E Charcot fazia demonstrações teatrais para outros médicos. Numa delas, registrada nos textos, ele pegava uma agulha e espetava o braço de uma paciente com anestesia histérica. E ela? Ela não sentia absolutamente nada. O corpo estava aí, mas a mente tinha se desconectado da sensação daquele membro. Freud ficou obcecado com isso. Como uma ideia ou uma emoção podia ter um poder tão grande sobre o corpo. E qual foi a explicação dele para isso, especialmente para um sintoma como a frigidez, que ele discute nos textos? Bom, aqui a teoria dele entra num terreno hoje muito controverso. Ele descreve a frigidez como uma característica das mulheres e a explicação era social e psicológica. Ele dizia que a educação da época ensinava as mulheres a reprimir qualquer excitação sexual somática. Ou seja, o desejo físico. Exatamente, o desejo físico. E a transformá-lo em estímulos puramente psíquicos, como a ternura, para atrair e manter o parceiro masculino. Esse papel passivo levaria à frigidez. Mas essa explicação, ela descreve a frigidez como uma característica das mulheres e culpa a repressão. Hoje isso soa quase como uma justificativa para um problema, em vez de uma investigação. É basicamente culpar a mulher por reprimir desejos que a própria sociedade vitoriana proibia de forma violenta. Sem dúvida. Olhando com os olhos de hoje, a teoria é profundamente marcada pelo pensamento patriarcal da época. Mas, para fazer um contraponto contextual, naqueles tempos, o simples ato de levar o sofrimento psíquico das mulheres a sério já era algo revolucionário. Como assim? Antes de Charcot e Freud, elas eram vistas como simuladoras, mentirosas.
Freud deu uma causa, uma linguagem para a dor delas. Ele disse: isso não é mentira, é um sofrimento real. E a origem dele é psíquica. E ele tinha casos concretos que sustentavam essa ideia? Sim, o caso mais famoso é o de uma paciente, Elizabeth Van R. Ela tinha dores terríveis nas pernas e mal conseguia andar. E não tinha causa física? Nenhuma. Durante a análise, Freud descobriu que ela nutria um amor secreto e inaceitável pelo marido da irmã. Quando a irmã morreu, um pensamento terrível passou pela cabeça dela. Agora ele está livre e eu posso ficar com ele. Uau! A culpa e o horror desse pensamento foram tão intensos que, segundo Freud, a dor mental foi convertida em uma dor física real nas pernas, que a impediam de dar um passo naquela direção proibida. Nasceu aí o conceito de conversão. Essa ideia de um pensamento se transformar em dor física nos leva direto ao ponto principal, não é? O conceito de inconsciente. E por que para Freud a raiz de tudo isso parecia ser sempre a sexualidade? Exatamente. A conversão só faz sentido se existir um lugar na nossa mente onde a gente joga as coisas que não suportamos pensar. É a famosa analogia do porão, certo? O inconsciente seria como um porão da nossa mente. Lá embaixo a gente tranca todas as memórias, desejos, traumas que são inaceitáveis demais para ficarem na sala de estar da nossa consciência. Perfeito. Só que mesmo trancados, eles continuam fazendo barulho, batendo na porta e influenciando o que acontece aqui em cima, no nosso comportamento do dia a dia. E para Freud, o que era jogado com mais força e frequência nesse porão eram as experiências de natureza sexual, principalmente as da infância. Nos textos dele, ele é bem direto sobre isso. Ele afirma que a origem dos sintomas histéricos era encontrada invariavelmente em um evento da vida sexual. Invariavelmente? Sempre? Isso é uma afirmação muito forte. Fortíssima. E ele aplicava a mesma lógica a outros problemas. Ele teorizou, por exemplo, que a neurose de angústia, o que hoje talvez a gente chamasse de transtorno de ansiedade generalizada, estava ligada diretamente a práticas sexuais da época, como o coitus interruptus. O coito interrompido. Isso, a lógica dele era, o ato gera uma excitação física enorme, mas a interrupção impede a descarga psíquica correspondente. Essa energia acumulada se transformaria em ansiedade pura. Quer dizer, ele traçou uma linha direta de uma prática sexual específica para um transtorno de ansiedade. É um salto e tanto. E, claro, a gente não pode falar de sexualidade em Freud sem falar do famoso complexo de Édipo. Como a gente pode explicar isso de forma simples? O melhor jeito é usar as palavras do próprio Freud em uma de suas cartas. Ele não falava de uma história literal, mas de uma compulsão universal que existe em germe ou na fantasia em todos nós. Em germe ou na fantasia? Isso. Para simplificar, seria o primeiro grande drama da nossa vida. A criança pequena ama um dos pais de forma exclusiva e vê o outro como um rival pelo afeto. É a primeira vez que a gente lida com amor, ciúme e rivalidade dentro da nossa primeira e mais importante comunidade, a família. E esse triângulo seria um modelo básico para todas as nossas relações futuras. Exato. Então não é sobre o que acontece de fato, mas sobre a fantasia, o primeiro roteiro de relacionamento que a gente cria na infância. Entendi. E essa lógica de que nossos desejos inconscientes, quase sempre de fundo sexual, se manifestam de formas disfarçadas, é a chave para entender a famosa interpretação dos sonhos de Freud. Tem um exemplo ótimo sobre isso nas fontes. Um sonho que à primeira vista parecia um pesadelo. Sim, um paciente contou a Freud que sonhou que era preso por ter matado uma criança. Um sonho horrível. Sim. Mas Freud, em vez de analisar o sonho isoladamente, perguntou: o que aconteceu no seu dia antes de você sonhar com isso? O homem contou que na manhã anterior teve uma relação sexual e praticou coito interrompido. Ele estava muito ansioso, com medo de ter engravidado a parceira. E aí a interpretação muda completamente. Totalmente. Para Freud, o sonho não era um pesadelo, mas a realização de um desejo inconsciente.
O desejo era: eu queria que nada de ruim tivesse acontecido. No sonho, ao matar a criança, a consequência temida do ato sexual dele, ele eliminava a fonte da sua ansiedade. Caramba. O sonho, de uma forma totalmente distorcida e violenta, estava, na verdade, aliviando a angústia dele, que tinha uma origem sexual. É uma lógica impressionante. Então, recapitulando, a gente viu a ambição inicial de Freud de criar uma ciência quase física da mente, que esbarrou na natureza narrativa dos seus próprios casos. Vimos como sua visão sobre a mulher foi totalmente moldada pelo enigma da histeria. E, por fim, como a ideia de um inconsciente cheio de desejos reprimidos fez da sexualidade o motor de quase tudo no comportamento humano. O que fica dessa análise dos primeiros textos é essa tensão fundamental no legado dele. Por um lado, ele criou uma linguagem completamente nova para falar do sofrimento. Ele deu nome a conflitos internos que antes eram invisíveis. Certo. Por outro, ele construiu esse edifício teórico sobre bases que são, por natureza, interpretativas. São narrativas poderosas, mas que escapam aos métodos de comprovação da ciência tradicional que ele mesmo, no início, tanto queria seguir. Para fechar, tem uma reflexão do próprio Freud, numa de suas cartas, que é simplesmente arrepiante e nos deixa pensando. Ele conta que, para seu espanto, descobriu que a teoria dele sobre a histeria era espantosamente parecida com os manuais de caça às bruxas da Idade Média, a teoria da possessão pelo demônio. É uma conexão chocante que ele mesmo faz. E ele se pergunta, por que o demônio, nas histórias, sempre abusava sexualmente das bruxas? E por que as confissões que elas faziam sob tortura eram tão parecidas, nos temas e na linguagem, com o que os pacientes dele falavam livremente no divã? É uma pergunta e tanto. A questão que fica e que ele deixa no ar é: até que ponto o que chamamos de doença psicológica é apenas uma nova linguagem para conflitos humanos que são, na verdade, atemporais? E como as nossas crenças culturais, seja a possessão demoníaca no século XV ou a repressão sexual no século XIX, moldam a forma como a gente vive e, principalmente, como a gente narra nosso próprio sofrimento interior. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai abrir o que parece, um caderno de anotações de um detetive. Só que o detetive é Sigmund Freud. Exatamente. E os crimes são mistérios da mente. A gente tem em mãos os documentos que fundaram a psicanálise. E não são as teorias prontas, polidas dos livros, sabe? É a matéria-prima. São os rascunhos, as anotações de casos, as cartas pessoais cheias de dúvida. A gente está literalmente no laboratório dele. E que laboratório, hein? Imagina a Viena do fim do século XIX. A medicina avançadíssima, mapeando o cérebro, mas... de repente, apareciam pacientes com paralisia sem causa, cegueira com olhos saudáveis. Um beco sem saída. Os médicos chamavam isso de histeria, que na prática era um rótulo para tudo que eles não conseguiam explicar. Um rótulo bem preconceituoso, né? Principalmente com as mulheres. E é aí que Freud, que tinha acabado de voltar de Paris dos estudos com Charcot, começa a desconfiar de uma coisa. Ele começa a suspeitar que a resposta não estava no cérebro, no microscópio, mas na história de vida da pessoa. A nossa missão hoje é seguir essas pistas. Tentar entender como, a partir desses sintomas tão bizarros, ele construiu uma forma completamente nova de pensar a mente humana. O fascinante aqui é exatamente isso. A gente vai acompanhar o nascimento de uma ideia. Ver como conceitos que hoje são super comuns, tipo inconsciente, recalque, como eles surgiram do sofrimento real de pessoas. Certo. Então a medicina estava perdida. Qual foi o primeiro enigma, a primeira peça que as fontes mostram que o Freud pegou para ele? Grande pista estava nos próprios sintomas. Lá em Paris, na clínica Salpêtrière, o Charcot hipnotizava as pacientes e conseguia, produzir e remover os sintomas. Como assim produzir? Ele dizia sobre hipnose: seu braço está paralisado. E o braço paralisava. Ele dizia: você não sente dor. E dava para espetar a pele da paciente com uma agulha sem nenhuma reação. Nossa! Então a mente podia, desligar uma parte do corpo? Exato. Mas o Freud notou algo ainda mais estranho. As paralisias histéricas eram, digamos, perfeitas demais. Perfeitas como? Imagina uma paralisia de luva. A pessoa perdia a sensibilidade da mão exatamente até o pulso.
como uma luva mesmo. Só que os nervos do braço não funcionam assim, sabe? Uma lesão real afetaria áreas irregulares. Ah, entendi. A paralisia não seguia a anatomia do corpo. Isso, seguia a ideia que a pessoa tinha do corpo dela. É como se o sintoma fosse uma representação, não uma falha neurológica. Exatamente. E isso leva à grande virada. Ele e o colega dele, o Joseph Breuer, escrevem uma frase que muda tudo. Os histéricos sofrem, em grande parte, de reminiscências. De memórias. Mas não de memórias qualquer. Eram coisas que a pessoa se forçou a esquecer. A ideia era que um trauma do passado, algo tão inaceitável que foi expulso da consciência, continuava vivo. Como um fantasma. Perfeito. Um fantasma que se manifestava no corpo. O sintoma não era aleatório. Era um símbolo minêmico. Era o corpo contando uma história que a mente não queria lembrar. Isso é fascinante. Tem um caso nas fontes que ilustra isso de um jeito quase literário. O da Miss Lucy R. e o cheiro de pudim queimado. Sim, um caso clássico. Miss Lucy R. era uma governante e ela procurou Freud porque sentia um cheiro persistente de pudim queimado que mais ninguém sentia. E ela não fazia ideia do porquê. E aí, na análise? Freud fez ela voltar no tempo. Ela se lembrou de uma cena. Estava na sala com as 2 crianças de quem cuidava, ela amava essas crianças. Nesse momento, chega uma carta da mãe dela pedindo para ela voltar para casa. Ah, então ela teria que deixar as crianças. Exato. E bem nesse instante, nesse conflito de amor pelas crianças e a dor da partida, veio um cheiro real de pudim queimando na cozinha. Uau! O cheiro real virou uma âncora para toda aquela emoção. Isso! A tempestade emocional inteira, o amor, a culpa, a dor da perda, foi tipo condensada em algo tão banal. É, o mecanismo de defesa, né? A mente tentando simplificar o que é insuportável. Exatamente. E aqui a gente consegue dar nome aos bois. O primeiro mecanismo é o recalcar. A mente dela não aguentou o conflito e, puf, empurrou para debaixo do tapete. A experiência foi expulsa da consciência. Mas a energia daquela emoção não sumiu. Não sumiu, ela precisava ir para algum lugar. É que nem uma panela de pressão, se a válvula está fechada, a pressão vai forçar a tampa. Ótima analogia. E na histeria, essa energia psíquica sofre o que Freud chamou de conversão. Ela é convertida. Num sintoma físico. É o caso da outra paciente famosa, a Elizabeth von R., que tinha dores horríveis nas pernas. A análise mostrou que ela tinha um amor secreto proibido pelo marido da irmã falecida. Uma ideia intolerável para ela. Intolerável. E as dores apareciam justamente quando esse sentimento tentava vir à tona. O sofrimento moral virava literalmente dor física. Então o sintoma é uma espécie de metáfora doentia. Ele esconde e revela o conflito ao mesmo tempo. A perna dela doía talvez para impedi-la de dar um passo em direção a esse amor? É exatamente essa a interpretação do Freud. O sintoma é uma formação de compromisso. Ele expressa o desejo recalcado, mas de um jeito tão disfarçado que a própria pessoa nem reconhece. Até aqui, a teoria é incrível. Mas as fontes mostram que ele encontrou uma pista que ia chocar a sociedade vitoriana. E tudo parecia levar sempre para o mesmo lugar. É, a sexualidade. Freud começou a ver um padrão. Em quase todos os casos, a memória traumática original, o núcleo do problema, estava ligado à vida sexual. Muitas vezes na infância. Nossa! Numa carta para o amigo dele, o Fliss, ele faz uma confissão impressionante. Ele diz que a sua novíssima teoria da histeria é idêntica à teoria medieval da possessão pelo demônio. Como assim? Ele diz que o que os inquisidores atribuíam ao diabo, ele estava achando no inconsciente. As confissões que as pessoas faziam sob tortura eram sempre de natureza sexual e revoltante. E as confissões no divã dele também apontavam para lá. Espera aí. Ligar tudo isso à sexualidade infantil. Isso deve ter sido uma bomba atômica na Viena daquela época. Foi mais que uma bomba. A gente tem que lembrar, na era vitoriana, a infância era vista como pura e inocente. Falar de sexualidade infantil não era só uma teoria médica. Era uma ofensa moral. Quase uma heresia. Exato. Mas ele não estava falando de moral. Era sobre um mecanismo. Para ele, essa era a chave. A origem seria a mesma, de natureza sexual. Mas o método de defesa do ego mudaria.
virava conversão na histeria, substituição na neurose obsessiva e projeção na paranoia. Isso. O que eu acho mais impressionante, principalmente nessas cartas para o Fliese, é que o principal laboratório de testes do Freud era ele mesmo. De forma alguma, ele era um observador distante. Ele começou um processo que chamou de autoanálise, um mergulho super doloroso nas próprias memórias, nos sonhos dele. Tem uma carta que ele diz: o principal paciente que me preocupa sou eu mesmo. Exato. Ele confessa que a análise paralisa minha energia psíquica. Mostra o quanto era difícil. É uma coragem tremenda, não é? Usar a si mesmo de cobaia para uma teoria tão perturbadora. Totalmente. E é o que dá uma profundidade única para o trabalho dele. Foi se analisando que ele descobriu que a resistência do paciente em lembrar não era um obstáculo, era a própria força do recalque em ação. O trabalho terapêutico era justamente ajudar a superar essa resistência. E nessa autoanálise que ele faz outra descoberta fundamental, né? Ele escreve que não só os sonhos, mas também os ataques histéricos são realizações de desejos. Isso parece um paradoxo, né? Total. Como a dor pode ser a realização de um desejo? É que o desejo em questão é justamente o desejo proibido, o recalcado. Como ele não pode se realizar na vida real, ele encontra essa saída distorcida. O sintoma é a expressão do desejo e a punição por ele, ao mesmo tempo. A dor nas pernas de Elizabeth era o desejo de ficar perto do cunhado, mas também era o castigo por sentir isso. Precisamente. E isso levou a entender a transferência. Quando os pacientes começavam a sentir amor, ódio por ele, o médico. Isso, ele sacou que não era sobre ele pessoalmente. A paciente estava transferindo para a figura dele os sentimentos que tinha pelos pais, lá na infância. O consultório virava um palco. Onde o drama infantil era reencenado. Ao vivo. E o que parecia um problema virou a ferramenta mais poderosa da análise. Porque o conflito não era mais só uma história antiga. Estava acontecendo ali e podia finalmente ser entendido. Então, o que tudo isso significa, no final? A gente sai de chiros fantasmas, dores misteriosas, para uma conclusão de que esses não são problemas do corpo. São mensagens. Hieróglifos de uma história esquecida, de uma mente dividida. E a implicação é que a gente é moldado por uma história que nem lembramos. O passado não está morto. Para Freud, ele nem sequer é passado. Ele se manifesta nos nossos sintomas, nos nossos sonhos, nos nossos atos falhos. Somos movidos por esses fantasmas. É uma ideia que assusta e liberta ao mesmo tempo, né? Assusta porque tira um pouco do nosso controle. Mas liberta porque, se a gente puder decifrar essas mensagens, talvez a gente possa se livrar do peso delas. Exato. E para deixar uma reflexão final, é curioso voltar a um dos primeiros textos dele, o Projeto para uma Psicologia Científica. Ali ele tentou explicar tudo isso em termos de neurônios, de energia no cérebro. Uma neurociência da mente. Exato. Ele acabou abandonando o modelo, achou muito simplista, percebeu que precisava de uma linguagem psicológica, de desejo, conflito, mas a pergunta fundamental que ele se fez naquela época continua incrivelmente atual. Que é? Como a experiência subjetiva, uma memória, um trauma, se inscreve na biologia do nosso cérebro e afeta nosso corpo de forma tão concreta. Essa questão, que nasceu ali com a histeria, continua sendo uma das fronteiras da neurociência hoje. Ele não tinha as ferramentas, mas fez a pergunta que a gente ainda está tentando responder. Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar num dos alicerces da psicologia moderna, a teoria da sexualidade infantil de Sigmund Freud. Estamos falando, claro, das fases do desenvolvimento e do famoso complexo de Édipo. E a nossa discussão, ela gira em torno de uma questão central que é a seguinte. Essas teorias foram uma descoberta fundamental sobre o desenvolvimento da mente humana, uma verdade, assim, universal, ou seriam elas, na verdade, um retrato de sua época, sabe? Da Viena do século XIX, com a visão tão centrada no masculino que a sua aplicação universal se torna questionável? O material que a gente usa como base, extraído diretamente dos escritos de Freud, nos dá muito pano para manga. Exato.
No meu lado, eu vou argumentar que, apesar de geniais, essas teorias nascem de uma perspectiva que é fundamentalmente androcêntrica. Elas interpretam a experiência da mulher quase sempre em relação a um homem, o que para mim limita seriamente essa suposta universalidade. E eu vou defender que a descoberta da sexualidade infantil e do complexo de Édipo foi uma verdadeira revolução. Freud nos deu chaves universais para entender nossos impulsos mais básicos, o mecanismo do recalcamento e como as neuroses se formam. Tudo isso baseado em observações clínicas muito detalhadas. Ótimo. Então, vamos ao que interessa. Para mim, o ponto de partida é o seguinte: a ideia de uma sexualidade infantil e do complexo de Édipo, isso não foi um delírio, sabe? Freud chegou a isso através de uma autoanálise que foi brutal e de um trabalho clínico minucioso. Ele nos deu um mapa. Ele diz que as ideias obsessivas, por exemplo, são, e eu cito, autoacusações transformadas que reemergiram do recalcamento e que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. Pela primeira vez, alguém traçou uma linha direta entre os conflitos da infância, como os impulsos hostis contra os pais, e os sintomas que a gente carrega na vida adulta. É um modelo explicativo poderoso e, na sua estrutura, universal. Entendo a força do modelo, de verdade, mas é justamente na aplicação que a universalidade, para mim, começa a falhar. Quando a gente olha para os casos femininos, que o próprio Freud descreve, o roteiro é quase sempre o mesmo. A psicologia da mulher é interpretada a partir da sua relação com o homem. Vamos aos exemplos do material. A gente tem a Miss Lucière, a governanta cuja neurose está ligada a estar apaixonada por seu patrão. Depois tem a Elizabeth von R., que adoece depois de se apaixonar pelo cunhado. E a Catarina, uma jovem cujo trauma central envolve o próprio pai. Tipo, a patologia feminina parece que sempre nasce e se define por essa interação com o masculino, né? Mas isso não invalida a teoria. Isso só reflete a estrutura social da época. O mecanismo psíquico é o que importa. O conflito com uma figura de autoridade, o desejo proibido, o recalcamento, esses são os elementos universais. Se na Viena patriarcal essa figura era quase sempre um homem, o pai, o patrão, isso é um detalhe do contexto, não uma falha no modelo teórico. O conflito edípico, ele é a base para o desenvolvimento de coisas como a moralidade, a vergonha, que surgem, como diz o texto, à custa da sexualidade potencial extinta. Esse é um processo que estrutura a todos nós. Espera um pouco. Você fala em universalidade do conflito interno, da fantasia. Mas no próprio caso da Catarina, o que o Freud descobre não é bem uma fantasia edípica dela, né? É um abuso real, um avanço sexual explícito do pai. Como a teoria de uma fantasia universal se aplica quando a realidade do trauma é tão concreta? Ao focar no recalcamento da filha, a teoria não corre o risco de desviar a atenção da transgressão do pai? O problema parece não ser a fantasia dela, mas a ação dele. Vejo o seu ponto. Mas eu diria que é aí. É justamente aí que está a genialidade da teoria. O foco no recalcamento não minimiza o trauma. Ele explica o mecanismo pelo qual o trauma se torna um sintoma. Um evento externo, por mais terrível que seja, precisa ser processado internamente para gerar uma neurose. O mecanismo de defesa é o que é universal, mesmo que o gatilho seja uma fantasia interna num caso e um abuso externo em outro. Freud está nos mostrando como a psique se defende do que é insuportável. Mas será que é um conflito puramente interno? Vamos pegar outra parte do material, a análise sobre o papel desempenhado pelas empregadas. Ali, Freud descreve que a autodegradação da filha é vista como uma forma de espiar o que o chefe da família fez com uma empregada. Olha só, isso não descreve um drama abstrato dentro da cabeça da menina. Descreve uma dinâmica de poder muito real, patriarcal, de classe, de gênero. A mente da filha se torna o palco onde as transgressões do pai são encenadas. A teoria, talvez sem querer, acaba documentando o peso psíquico da estrutura social. E essa documentação nos leva direto para a questão da histeria, que na época era vista quase como uma falha moral ou biológica das mulheres. A teoria de Freud da histeria como uma conversão foi um passo, assim, gigantesco. O que é a conversão?
É a ideia de que uma excitação psíquica, uma ideia incompatível, não some. A mente a transforma, a converte num sintoma físico. De repente, um braço paralisado não era mais um problema neurológico, mas a manifestação de um conflito mental. Isso deu dignidade ao sofrimento dessas mulheres. Eu concordo. Concordo que a ideia de uma origem psíquica foi revolucionária. A minha questão é com o conteúdo que é interpretado. Nos casos femininos apresentados, essa ideia incompatível é, invariavelmente, um desejo sexual por um homem que a sociedade proíbe. E a cura parece ser, basicamente, a paciente aceitar essa proibição. Como assim? O método catártico provou sua eficácia. Quando o paciente consegue verbalizar a lembrança traumática que foi recalcada, o sintoma desaparece. Isso é libertador. Mas libertador para se adaptar a quê? Vamos voltar a Miss Lucière, a governanta apaixonada pelo patrão. Ela se sente transfigurada, curada, só depois de admitir para si mesma que não tem nenhuma possibilidade com ele. Ou seja, a terapia a ajuda a aceitar o seu lugar, a sufocar um desejo que era socialmente inadequado. Será que isso é libertação? Ou é um realinhamento com a norma social repressora que talvez tenha causado o sintoma em primeiro lugar? A terapia parece estar a serviço da ordem social. Mas você está analisando isso com os olhos de hoje. Na época, dar um nome, uma causa psíquica para esse sofrimento já era um ato de libertação. O conceito de defesa é, como diz o material, o ponto nuclear no mecanismo psíquico das neuroses. O ego não aguenta uma ideia e a expulsa, a recalca. Esse mecanismo explica tanto a histeria, onde a energia vai para o corpo, quanto as obsessões, onde ela se desloca para outra ideia. É uma batalha interna que dá ao paciente uma complexidade que ninguém antes havia reconhecido. Mas a minha inquietação continua. Essa batalha, ela é sempre interna. O material nos mostra várias vezes que o evento recalcado não é só um desejo ou uma fantasia. É uma resposta a um trauma bem externo, frequentemente vindo de uma figura masculina. O texto descreve o caso de uma mulher solteira que tem o pênis de um homem colocado à força na sua mão. Isso não é uma ideia incompatível que nasce dentro dela. É uma agressão. A teoria do recalcamento, por mais brilhante que seja, pode acabar misturando as coisas, sabe? Obscurecendo a diferença fundamental entre uma fantasia e a resposta a um abuso real. Eu entendo a distinção, mas a teoria não nega a realidade do evento. Ela se foca no que acontece depois, na vida psíquica daquele evento. É isso que gera o sintoma. Sem o conceito de recalcamento, não há como explicar por que o trauma continua atuando anos depois, de forma inconsciente. Sim, mas ao focar tanto na reação da vítima, o seu recalcamento, sua conversão histérica, a teoria não acaba mesmo sem querer tirando o foco da ação do agressor. O problema se torna o que a psique da mulher fez com o trauma, e não o trauma em si. E isso tem consequências enormes sobre como a gente entende o trauma, principalmente quando ele tem um componente de gênero tão claro. A análise acaba sendo sobre a mente da vítima e não sobre o ato de violência. No fim Eu volto ao meu ponto inicial. As teorias de Freud sobre a sexualidade infantil e o complexo de Édipo, com todos os debates que provocam, são uma contribuição, assim, indispensável. Elas nos deram a primeira estrutura para entender como as experiências da infância moldam a nossa mente adulta, nossos sintomas e até a nossa civilização. A ideia de que somos movidos por uma história recalcada, por forças que não controlamos, continua sendo uma das mais potentes do pensamento moderno. E eu concluo que esse trabalho, embora genial, não pode ser aceito sem uma análise crítica de suas bases culturais, né? Os próprios casos clínicos de Freud, quando a gente lê com atenção, nos contam tanto sobre a opressão social das mulheres na Viena do século XIX, quanto sobre uma suposta natureza feminina universal. A psicanálise, nesse sentido, não é só uma teoria da mente, é também um documento histórico que revela, talvez sem perceber, as tensões de seu próprio tempo. E talvez a maior riqueza deste material seja exatamente essa:
a capacidade de sustentar leituras tão complexas e opostas. A discussão, claro, não termina aqui. Pelo contrário, olhar para essas diferentes perspectivas só aprofunda a nossa compreensão de um legado que é, ao mesmo tempo, problemático e absolutamente fundamental. E a reflexão, agora, continua com quem nos ouve. Bem-vindos ao debate. A nossa análise de hoje mergulha nos primeiros escritos de Sigmund Freud, sabe? Um momento de efervescência teórica em que ele tentava decifrar um dos grandes enigmas da sua época, a origem dos sintomas histéricos. Exato. E o nosso debate se concentra justamente na questão central que emerge desse material. A histeria, para o Freud dessa fase, é sempre um problema de natureza sexual no seu núcleo. Eu vou defender que sim, que para ele, a etiologia específica da histeria, o que a distingue, é invariavelmente um trauma ou um conflito sexual que foi recalcado. Certo. Já eu vou argumentar que essa leitura, embora seja muito comum, é um tanto redutora. Os próprios casos clínicos que Freud nos apresenta, na verdade, sugerem uma paisagem bem mais complexa, onde a histeria pode se originar de uma gama muito mais ampla de traumas afetivos e o sexual é apenas uma das fontes possíveis de um conflito psíquico insuportável. Bom, a minha posição se baseia na insistência do próprio Freud. Ele é muito explícito ao concluir que os sintomas da histeria só fazem sentido quando a gente os liga a, e eu cito, experiências de efeito traumático, referindo-se esses traumas psíquicos à vida sexual do paciente. O mecanismo que ele descreve é o da defesa. O ego, diante de uma representação que ele julga incompatível, uma ideia, um desejo, simplesmente, a expulsa da consciência. E o que a análise revela repetidamente nesses textos é que essa ideia insuportável tem conteúdo sexual. Olha o caso da Miss Lucy R. É um exemplo perfeito. Seus sintomas olfativos, que eram um mistério, só desaparecem quando a análise a força a confrontar o amor que ela sentia pelo patrão. Um sentimento que ela mesma considerava inaceitável. A cura dela é, então, apresentada como a prova da teoria. Sim, você tem toda a razão ao dizer que a sexualidade é onipresente nesses textos. Freud, sem dúvida, a via como um elemento central. A minha divergência não é se ela é importante, mas se ela é exclusiva. Argumentar que a etiologia é sempre sexual acaba ignorando a complexidade dos afetos que os próprios casos revelam. O mecanismo central que o Freud propõe é o do recalcamento, a ideia de que a mente ativamente empurra para o inconsciente uma ideia, uma memória insuportável. A minha questão é, o que torna essa ideia insuportável? O próprio Freud descreve um homem cuja neurose de angústia começa com a notícia da morte do pai, ou um estudante cujos ataques se iniciam pela pressão dos exames. Nesses casos, ele mesmo admite que, e aqui eu cito, qualquer outra emoção serviria igualmente bem. Ou seja, o motor do adoecimento é um afeto avassalador, seja ele qual for. Sim, mas aí você está falando de neurose de angústia, não de histeria. Para histeria, um mecanismo é específico, e ele o chama de conversão. É aqui que a centralidade do sexual se torna, para mim, inegável. A conversão é a chave. Freud está dizendo que o corpo se torna um palco para um drama que a mente não consegue suportar. A energia de um desejo sexual proibido, em vez de ser processada, é literalmente transformada num sintoma físico. Pensa na senhora Cassily M. com aquela dor que ela descreve como uma punhalada no coração. Isso não é uma dor qualquer, é uma metáfora. Uma metáfora de uma ofensa verbal que se tornou carne, uma simbolização de um sofrimento psíquico que, na raiz, a análise vai conectar a conflitos libidinais. O corpo começa a falar o que a consciência, por vergonha ou moralidade, se recusa a dizer. A fonte dessa energia desviada é, para Freud, a excitação sexual. Entendo sua ênfase no mecanismo de conversão, mas você não acha que está lendo o termo soma de excitação de uma forma, digamos, muito restrita? A definição que o próprio material oferece é mais ampla. Diz que a conversão acontece quando uma soma de excitação não encontra outra saída. Essa excitação não é definida como exclusivamente sexual. Ela pode ser raiva, pavor, angústia. Veja o exemplo do funcionário que adoece após ser humilhado publicamente pelo chefe. Durante os ataques dele, ele revive a cena de humilhação, não um conflito libidinal.
A raiva que ele não pôde expressar, o que Freud chamaria de afeto que não foi abreagido, ou seja, que não encontrou uma válvula de escape através de atos ou palavras, é o que adoece. A conversão, nesse caso, é a descarga de uma humilhação insuportável. O sexual é um afeto poderoso, sem dúvida, mas não me parece ser um único capaz de fazer o corpo adoecer dessa maneira. Uma forma tão específica para contornar a resistência do paciente e acessar a verdade sexual. A técnica da pressão na testa, por exemplo, foi criada justamente para forçar a passagem pelo não sei do paciente, que Freud interpreta como um não quero saber. Ele está convencido de que o paciente, e eu cito de novo, intencionalmente procurara deixar na obscuridade o elemento crucial, o sexual. A cura, para ele, é a consequência direta de trazer essa verdade à luz. Veja o caso de Catarina. A recuperação dela é descrita como imediata, transformadora, no momento em que ela consegue verbalizar a lembrança reprimida. A cena em que ela viu o pai abusando da prima, e aí ela conecta isso às próprias experiências com ele. A libertação do afeto ligado a essa memória sexual específica é o que promove a cura. Isso não reforça a ideia de que o alvo da terapia era, de fato, um núcleo sexual. Ou isso não reforça a ideia de que o método pode funcionar como um ato de sugestão? Pensa bem, o analista, já convencido da primazia da causa sexual, inevitavelmente guia o paciente nessa direção. Freud admite com todas as letras a ousadia dele ao dizer diretamente para Miss Lucy R. Creio que, na verdade, você está apaixonada por seu patrão. Isso soa menos como uma descoberta conjunta e mais como uma hipótese imposta, quase uma acusação, né? O que você chama de resistência, essa recusa do paciente em saber, não poderia ser simplesmente uma oposição legítima à teoria do médico? Talvez a melhora não venha da exatidão histórica da lembrança desenterrada, mas sim da construção de uma narrativa coerente oferecida por uma figura de autoridade que finalmente dá um sentido ao sofrimento. O alívio da Catarina pode ter vindo de finalmente ter uma explicação para sua angústia, uma explicação que lhe foi, em parte, fornecida. Mas essa sua interpretação minimiza o que era, para o primeiro Freud, um pilar da teoria: a realidade do trauma. O objetivo da terapia, como ele mesmo descreve, era evocar com clareza a lembrança do fato que os havia provocado. A busca é por uma cena específica, uma causa original histórica que continua a atuar no presente. O método é quase uma arqueologia da memória, retrocedendo de sintoma em sintoma até encontrar o evento concreto que deu origem à patologia. O foco era no que realmente aconteceu. A ideia de que um evento real, de natureza sexual na infância, era a causa da neurose adulta. Bom, era o fundamento de tudo. E esse é o ponto mais fascinante e, para mim, um mais frágil da sua posição. Porque o próprio Freud, como as notas editoriais do material nos lembram, abandonou essa teoria da sedução. Ele começou a duvidar se esses traumas sexuais infantis que seus pacientes relatavam eram fatos ou fantasias. O texto mesmo já aponta para falsificações da memória. E essa dúvida, ela abre um universo teórico completamente novo. Se o que adoece não é necessariamente um evento real, mas sim uma fantasia, então o elemento patogênico muda de lugar. Não é mais o fato em si, mas a incapacidade do ego de processar um afeto intenso, que então se organiza em torno de uma fantasia, essa sim, talvez com conteúdo sexual. Nesse cenário, o que importa não é mais a verdade histórica. Então, o que importa? O que cura? O que cura, nessa outra perspectiva, não é a precisão do arqueólogo, mas a elaboração psíquica do conflito. É a capacidade de finalmente dar palavras e sentido a um afeto que antes era inominável e avassalador, independentemente da sua âncora na realidade factual. O foco se desloca do que aconteceu para o que isso significa para o sujeito. E isso nos leva de volta ao meu ponto inicial. O afeto avassalador pode ter muitas fontes, não apenas um evento sexual, seja ele real ou fantasiado. O que adoece é o excesso que não pôde ser simbolizado. Em resumo, eu mantenho que,
Para compreender estes primeiros escritos, é preciso aceitar a premissa de Freud na época. Embora os gatilhos dos sintomas possam parecer diversos, a análise profunda aponta consistentemente para um núcleo de conflito sexual. A defesa do ego contra representações sexuais incompatíveis é o motor da histeria. Nesses textos, a sexualidade não é só um fator entre outros, ela é a causa específica, aquilo que dá a forma particular ao sofrimento histérico. E eu concluo, por outro lado, que os próprios textos, com suas ambiguidades e até contradições, nos forçam a ir além dessa conclusão. A histeria emerge neles como uma resposta a qualquer afeto que transborde a capacidade de elaboração do aparelho psíquico. Reduzir a complexa teia do sofrimento humano que o próprio Freud mostra incluir luto, medo, humilhação e raiva a um único fator sexual, arrisca, na verdade, aplainar a genialidade e as tensões da sua própria descoberta. É inegável que a gente está lendo aqui o registro de uma teoria em plena construção, cheia de avanços e, claro, recuos. Exato. E essa tensão que a gente debateu hoje entre a busca por uma causa única, sexual, e uma compreensão mais ampla dos afetos humanos é talvez o legado mais produtivo deste material. É um convite a uma exploração que, continua até hoje. Bem-vindos ao debate. Hoje vamos mergulhar um dos pontos mais fascinantes e, eu diria, controversos da obra de Sigmund Freud, a verdadeira origem do sofrimento neurótico. Se a gente pega os casos de histeria, as obsessões que ele descrevia, de onde elas vêm? A questão que vai nos guiar é a seguinte: a neurose é, no fundo, uma cicatriz de um evento real, um trauma concreto, quase sempre de natureza sexual, que aconteceu na vida da pessoa? Ou será que o verdadeiro campo de batalha é invisível, uma guerra puramente interna do ego contra ideias, fantasias e desejos que ele considera inaceitáveis? Eu vou argumentar que é nesta segunda hipótese, no conflito psíquico, que reside o motor da neurose. Já a minha posição é outra. Eu vou defender que, se você olhar para os casos clínicos que o próprio Freud descreve, a evidência que ele nos dá aponta quase sempre para o mesmo lugar, um trauma real e concreto. A teoria, por mais complexa que ela se torne, é, no fundo, uma tentativa de explicar o poder desses fatos. Perfeito. Então, para começar, a minha visão é que o ponto de virada na teoria freudiana, o que a torna realmente, revolucionária, é a descoberta de que uma ideia pode ser tão patogênica quanto um evento. Ele chega a descrever o mecanismo da histeria como um ato de covardia moral. Ou seja, a pessoa não consegue lidar com uma representação, uma ideia insuportável, e o ego, num ato de defesa, a expulsa da consciência, transformando a energia daquilo num sintoma físico. A neurose é o resultado dessa batalha interna. Veja, eu entendo a elegância dessa formulação, mas eu acho que ela pula a etapa mais importante. A clínica dele mostra o contrário. De onde vem essa tal ideia incompatível? Ela não surge do nada. Ela é quase sempre um eco, sabe? Uma lembrança de uma experiência real e perturbadora. Pensa no método catártico, a base de tudo que ele desenvolveu com Breuer. Qual era a premissa? Que os sintomas são resíduos de um trauma. A cura vinha pela abreação, ou seja, pela descarga emocional ligada à lembrança do fato original. A terapia era uma arqueologia em busca de um fato. A teoria, para mim, vem depois para explicar por que esses fatos são tão poderosos. Mas essa arqueologia não levou exatamente aonde ele esperava, não é? Vamos pegar um caso como o da senhorita Lucy R. À primeira vista, você procuraria um abuso, um evento chocante. Mas o que o Freud descobre? O trauma dela era um sentimento, o amor secreto e reprimido que ela sentia pelo patrão. A consciência dela não podia aceitar essa ideia. E é quando esse conflito interno vem à luz que ela melhora. Ele está nos mostrando que uma ideia pode ser tão traumática quanto um acontecimento. Isso não te parece uma virada fundamental? Eu vejo como uma virada teórica, mas que se afasta da evidência mais forte. Você cita a Lucy R., eu cito a Catarina. O caso dela é um exemplo cristalino do meu ponto. Os ataques de angústia, a dificuldade de respirar, tudo isso é rastreado de volta a uma cena única e concreta, o momento em que ela flagra o pai num ato sexual com a prima. A lembrança do evento é o que traz alívio.
Ou então, pense na etiologia que ele propõe para a neurose de angústia, que ele liga diretamente a práticas sexuais adultas, como coitus interruptus. É algo extremamente concreto, físico. Ele está dizendo que a energia sexual que não é descarregada fisicamente se transforma em angústia. Onde está o conflito puramente psíquico aí? Parece bem direto, causa e efeito. Entendo. Vamos aprofundar isso no caso da histeria, então. Você mencionou a conversão. Para você, o corpo se torna o palco de uma memória real não processada. Você citaria a Elisabeth von Rhe, cujas dores nas pernas estavam ligadas a uma série de eventos reais. Cuidar do pai, a morte da irmã, os sentimentos pelo cunhado, certo. Exatamente. O corpo dela contava uma história que a mente dela não conseguia verbalizar. O tratamento foi refazer essa trajetória de lembranças concretas. A dor era simbólica, sim, mas o símbolo estava a serviço de expressar o impacto de fatos intoleráveis. O corpo não inventa a dor do nada. Ele a extrai de uma experiência vivida, de uma dor real. Para mim, superestimar a autonomia do psíquico é perder de vista a realidade que o alimenta. Eu não discordo que os eventos são um material bruto, mas o meu foco está no processo de transformação. A conversão é, acima de tudo, um ato de linguagem, um ato simbólico. Não é a cicatriz de um evento, é uma metáfora de um conflito. O exemplo que sempre me vem à mente é o da senhora Caecile M. As dores dela eram traduções literais de ideias. Uma dor no peito significava "isso me apunhalou no coração". Uma sensação de prego na cabeça estava ligada a um pensamento insistente. Isso não é o eco de um trauma, é a tradução de uma linguagem psíquica para uma linguagem corporal. A neurose não está no evento que causou a dor no coração, mas no mecanismo que faz essa tradução bizarra para o corpo. É aí que está o pulo do gato. Olha, essa é uma diferença sutil, eu concordo, mas no fundo ela acaba reforçando o que eu estou dizendo. Mesmo esses símbolos precisam de matéria-prima. A ideia de ser apunhalada no coração não surge do vácuo. Ela está ligada a uma decepção amorosa real, a um evento concreto. O símbolo é a forma que a dor do fato encontrou para se expressar. Você está focando na gramática, e eu estou dizendo que a gramática só existe para falar de um acontecimento. Ok, entendo seu ponto sobre a histeria e o corpo como palco. Mas como essa lógica do trauma direto se aplica a algo tão abstrato, tão mental quanto as obsessões? Porque ali me parece que o mecanismo é muito mais sobre a culpa e a transformação da ideia do que sobre o evento em si. Pelo contrário, nas obsessões o Freud é ainda mais explícito sobre a origem factual. Ele diz com todas as letras que as ideias obsessivas sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. Ele descreve uma sequência causal direta. Primeiro, um ato real na infância. Segundo, um período de repressão quando a moralidade se desenvolve. Terceiro, o retorno distorcido daquela memória na forma de um sintoma obsessivo. Parece um argumento bastante conclusivo, não? Ele estabelece uma cadeia causal clara entre um evento e um sintoma. A raiz é um fato. É um fato, mas veja onde ele coloca o foco. Sim, a raiz pode ser uma experiência, mas o mecanismo neurótico é a transformação psíquica. Freud também diz que as obsessões são autoacusações transformadas que reemergiram do recalcamento. O que a pessoa experiencia não é a lembrança do ato, mas uma formação de compromisso. E o que é isso? É quase como uma negociação interna. A mente pega a memória intolerável e a culpa associada e as disfarça, substituindo por outra coisa, um ritual, uma ideia absurda, qualquer coisa mais aceitável. A neurose não está no ato, está na culpa, na vergonha e na defesa que o ego constrói contra esses sentimentos. O evento é o gatilho, mas o processo é inteiramente psíquico, uma batalha interna. Mas essa batalha interna não existiria sem o evento original. Você está descrevendo o complexo mecanismo de defesa, e eu concordo que ele existe, mas ele é uma reação a algo. É uma reação a uma memória real. Sem o ato, não haveria autoacusação para ser transformada. Isso me leva a um método terapêutico.
Se a causa fosse puramente um conflito simbólico e presente, por que a eficácia do método catártico original dependia de evocar a lembrança do fato que os havia provocado e despertar seu afeto concomitante? O objetivo era descarregar a energia de um evento específico. A terapia era essa arqueologia. Por quê? Porque eles estavam procurando por algo que realmente aconteceu. E é aí que está o meu melhor argumento. O próprio Freud percebeu os limites disso e se afastou desse modelo. Ele foi além da catarse justamente porque viu que a simples lembrança não era suficiente. Os pacientes resistiam. Ele encontrou o fenômeno da resistência, uma força psíquica ativa aqui e agora que se opõe à cura. Então a terapia psicanalítica mudou de foco, deixou de ser uma caça ao tesouro por um trauma perdido e passou a ser o trabalho de analisar essa resistência, de entender as defesas do ego em tempo real. Isso desloca o centro de gravidade do trauma no passado para a dinâmica psíquica no presente. A nota do editor nos textos de Freud é crucial aqui. Ele menciona o abandono da teoria da sedução, ou teoria traumática, em favor do complexo de Édipo, e isso é uma mudança de paradigma. A fantasia edípica não precisa corresponder a um evento real para ser psiquicamente real e causar doença. Essa é uma narrativa muito poderosa da evolução dele, eu admito. Mas você considerou que a resistência pode ser ela mesma a maior prova da força do trauma original? A resistência não é contra uma fantasia vaga, é contra a dor excruciante de reviver uma lembrança concreta e intolerável. Analisar a resistência é só uma outra porta de entrada para chegar no mesmo núcleo traumático que a catarse tentava acessar de forma mais direta. E a sua interpretação da mudança para o Édipo? Será que foi um abandono da teoria do trauma ou foi uma sofisticação dela? Em vez de um trauma acidental, que acontece com alguns, ele não estaria propondo um trauma universal, estruturante, que acontece com todos? A fantasia de sedução, a ameaça de castração, isso não elimina a ideia de trauma, apenas a universaliza. Mas mesmo nesse modelo, a clínica continua mostrando como traumas individuais e específicos reativam esses conflitos universais. O fato concreto nunca desaparece de cena. Resumindo a minha posição, então, a obra de Freud mostra uma clara progressão. Ele parte de um modelo mais simples, focado em traumas externos, para uma teoria muito mais sofisticada sobre a realidade psíquica. Embora os eventos da vida sejam um material bruto, a neurose se estrutura em como o mundo interno do indivíduo, seu ego, suas defesas, suas fantasias, processa e reage a ideias que se tornam intoleráveis. O sofrimento, para mim, não está no fato em si, mas na significação que ele adquire e no conflito que ele gera internamente. E eu concluo que, apesar de toda a sofisticação teórica que veio depois, a base empírica da psicanálise, os relatos clínicos detalhados que ele nos deixou, ancora os sintomas em experiências de vida concretas. A teoria, no fim das contas, é um esforço monumental para explicar o poder duradouro desses traumas, mostrando como eles continuam a agir no presente, mesmo que disfarçados. A fantasia é poderosa, sem dúvida, mas ela se constrói sobre os alicerces da realidade vivida. Essa tensão entre o fato e a fantasia, entre a realidade externa e a realidade psíquica, permanece como uma das questões mais produtivas e talvez insolúveis no material que Freud nos legou. Com certeza. A beleza da obra dele é que a análise de seus casos permite essas múltiplas leituras e nos convida a continuar explorando essa questão fundamental, o que, na experiência humana, é que nos leva ao sofrimento neurótico. Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira investigação de detetive. É isso mesmo. Nosso caso, os mistérios da mente humana. E nosso guia principal vai ser um jovem médico vienense chamado Sigmund Freud, bem ali no comecinho da carreira dele. E as fontes que a gente tem são fascinantes. São incríveis, né? Trechos das obras completas, com anotações, rascunhos de cartas e, o mais importante, os relatos detalhados dos casos que, assim, tiravam o sono dele e de toda a medicina da época. Sim. Nossa missão aqui é entender como ele começou a conectar sofrimentos muito reais, dores inexplicáveis, fobias, ansiedade, a um mundo meio invisível de memórias e conflitos.
É uma viagem às raízes do inconsciente. E é fundamental a gente entender o cenário dessa investigação. Estamos falando do final do século XIX. Certo. Os médicos viviam recebendo no consultório pacientes, na grande maioria mulheres, com sintomas que eram um quebra-cabeça. Paralisias que apareciam do nada, dores terríveis, cegueira súbita. Mas quando faziam todos os exames, não encontravam absolutamente nenhuma causa física. Nada. Nada. O diagnóstico padrão era histeria, que na prática era quase como dizer, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. Entendi. A grande pergunta que o Freud se fez e que mudou tudo foi, e se a gente estiver procurando no lugar errado? E se a dor que o corpo sente for, na verdade, um grito da mente? Certo. Então vamos mergulhar nesses casos, porque eles são as primeiras peças do quebra-cabeça. Os textos nos dão retratos muito vívidos. Muito. Imagina a cena. Freud está de férias nas montanhas e conhece a Catarina, uma jovem de 18 anos que trabalha na estalagem. Do nada, ela tem ataques de pânico, uma sensação de sufocamento, como se fosse morrer, mas clinicamente ela é perfeitamente saudável. É um mistério total. E tem outros ainda mais bizarros. O caso de Miss Lucière, uma governanta inglesa que de um dia para o outro começa a sentir um cheiro constante e fortíssimo de pudim queimado. Pudim queimado? Pudim queimado. Um cheiro que ninguém mais sente, mas que para ela é tão real que a impede de comer, tá arruinando a vida dela. Um cheiro fantasma. E talvez o caso mais emblemático dessa fase, o de Elisabeth von Hee. Ah, sim. Ela sofre de dores lancinantes nas pernas, tão intensas que mal consegue ficar de pé ou andar. Passou por todos os médicos, fez todos os tratamentos da época e nada. Fisicamente, os músculos e nervos dela estavam perfeitos. Exato. O que me impressiona é como o sofrimento dessas pessoas era concreto, palpável. A dor da Elizabeth era real. O cheiro que a Miss Lucy sentia era real. Não era invenção. Exatamente. E esse era um enigma que deixava a medicina da época de cabelo em pé. A genialidade de Freud foi parar de olhar para o corpo e começar a escutar as histórias por trás desses sintomas. Certo. Ele se perguntou o que esses casos tão diferentes têm em comum. E a primeira pista que ele encontra é fascinante. Em todos eles, parecia haver algo que a pessoa não queria saber. Uma verdade que ela não conseguia encarar. E é daí que surge a primeira grande ideia dele, o conceito de defesa. Defesa. Tipo, um mecanismo de proteção. Exatamente. Ele começa a teorizar que a nossa mente consciente, que ele depois chamaria de ego, funciona como um segurança de boate. Ok. Quando uma ideia, ou uma lembrança, ou um desejo é considerado perigoso ou incompatível demais para a pessoa suportar, esse segurança simplesmente barra a entrada. Entendi. A ideia é expulsa da consciência, empurrada para um porão escuro da mente. A esse processo de empurrar para o porão, ele deu o nome de recalcamento ou repressão. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nos textos, ele tem uma visão dupla sobre isso, né? Por um lado, ele chama de um ato de covardia moral, a gente se recusando a encarar nossas próprias verdades. Sim. Mas por outro, e isso é crucial, ele reconhece que é uma medida de sobrevivência. A mente se defende para não se despedaçar. Para continuar funcionando. Exato. E o que era tão insuportável assim na sociedade vienense do século XIX? Ao analisar o conteúdo dessa sujeira recalcada, Freud encontrou um padrão fortíssimo. Quase sempre estava ligado à vida sexual. Desejos, fantasias, traumas. Um tabu gigantesco na época. Gigantesco. Tudo isso era um tabu tão grande que a simples ideia de ter esses pensamentos era incompatível com a imagem de uma pessoa decente. Ok, então a mente se defende, ela recalca, joga a memória traumática para o porão. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. A pergunta que não quer calar. Como é que uma memória trancada no porão faz a perna de alguém doer ou sentir cheiro de pudim queimado? Qual é a conexão? Essa é a pergunta. E aqui Freud tem um estalo, uma daquelas ideias que mudam tudo. E se essa memória trancada no porão não ficasse quieta? Certo. E se a energia emocional ligada a ela, a angústia, a raiva, a culpa, precisasse escapar de alguma forma?
Ele começa a desconfiar que essa energia estava se disfarçando. A angústia mental estava literalmente se transformando em dor física. Peraí, ele está dizendo que uma emoção pode virar um sintoma físico? De verdade. Exato. É o conceito revolucionário de conversão. Pensa numa panela de pressão. Se você não deixar o vapor sair pela válvula, a panela inteira começa a tremer, a chacoalhar. Sei, faz sentido. Para Freud, a energia de uma memória reprimida era esse vapor e o sintoma físico, a dor, a paralisia, o cheiro fantasma, era a panela tremendo. A angústia que não podia ser expressa em palavras era convertida numa linguagem que o corpo entendia. Isso é incrível. E o mais louco é que essa tradução para o corpo não era aleatória, certo? Tinha uma lógica simbólica. Uma lógica poética, quase. Ele descreve o caso da senhora Cassilia Amy, que é um exemplo perfeito. Ela sentiu uma dor aguda que descrevia como uma punhalada na região cardíaca. Uma punhalada. Justamente quando falava sobre uma experiência que, nas palavras dela, a apunhalou no coração. A metáfora tinha se tornado literal. Uau. Em outro momento, após um insulto que ela teve que aguentar calada, ela desenvolveu um sintoma de aperto na garganta, ligado à sensação de ter que engolir isto. Então, se a gente voltar para Elisabeth von Rha, as dores nas pernas, a conversão estaria ligada a quê? A história dela é trágica. A irmã dela morre e Elizabeth, que cuidava da irmã, começa a ter sentimentos pelo cunhado, agora viúvo. Para a moral da época, isso era monstruoso e impensável. Ela recalcou esses sentimentos com toda a força. As dores nas pernas, então, simbolizavam o conflito. Ela não podia dar um passo à frente em direção a esse desejo proibido. Faz todo sentido, simbolicamente. E, ao mesmo tempo, as pernas doíam nos mesmos lugares onde ela massageava as pernas do pai doente, ligando a dor também a um conflito de lealdade familiar. O corpo dela estava encenando um drama que a mente se recusava a admitir. É fascinante. Então a conversão é uma das saídas para essa energia reprimida. Mas é a única? Toda emoção recalcada vira um sintoma físico? Não, e essa é outra descoberta importante. A conversão, na histeria, é um caminho, mas existem outros. Os textos mostram que a mente tem vários truques. Certo. Freud percebeu que não eram apenas desejos sexuais que eram recalcados. Havia também impulsos hostis, como a raiva de um filho pelos pais, ou até o desejo, mesmo que rápido e assustador, da morte deles. Pesado. Muito. Esse tipo de pensamento, por ser tão oposto ao amor que a pessoa sente, também era um candidato forte a ser trancado no porão. E o que acontece quando esses impulsos hostis são recalcados? Eles também viram dor de cabeça? Às vezes, mas Freud descreve um outro mecanismo muito poderoso para lidar com isso. A projeção. É a base do que ele vai chamar de paranoia. Projeção. Se na conversão a emoção intolerável vira algo interno, como uma dor, na projeção a ideia intolerável é jogada para fora. Como assim jogada para fora? Em vez de a pessoa lidar com uma autocrítica dolorosa, tipo, eu sinto raiva da minha mãe, ou eu sou culpado por algo, a mente inverte, ela projeta essa crítica no mundo. Ah, entendi. A ideia volta, mas como se viesse de fora. As pessoas estão me perseguindo, eles estão me criticando. Freud chega a dizer que as vozes que uma pessoa com paranoia ouve são, na verdade, as suas próprias autocríticas recalcadas, retornando de forma alucinatória. O inimigo interno se transforma no inimigo externo. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo? O texto dele traz um exemplo sobre isso em escala social que é de arrepiar. Sim, é uma passagem curta, mas devastadora. Ele usa um exemplo político para ilustrar a projeção. Eu vou até citar. Por favor. A grande nação não consegue enfrentar a ideia de ter sido derrotada na guerra. Logo, não foi derrotada. A vitória não conta. Constitui um exemplo de paranoia de massa e cria o delírio de traição. É muito poderoso. Ele está dizendo que uma nação inteira pode usar um mecanismo de defesa individual. Exatamente. Em vez de lidar com a vergonha da derrota, o país projeta a culpa. Nós não perdemos. Nós fomos traídos. O problema é jogado para fora para proteger o ego coletivo. E a gente vê isso acontecer na história o tempo todo. O tempo todo.
Mostra como essas dinâmicas que ele observava no sofá do consultório operam em uma escala massiva, moldando a política e a história. Ok, então o detetive Freud identificou as pistas, que são os sintomas, descobriu os mecanismos do crime, recalcamento, conversão, projeção. Então, o que tudo isso significa? Como ele propôs resolver o caso? Se a causa é uma memória escondida, como se trata isso? Aí vem a parte terapêutica, a solução que ele encontrou. A abreação, que ficou mais conhecida como o método catártico. Catarse. A lógica direta. Se o sintoma é causado por uma emoção que ficou estrangulada, presa a uma memória, o tratamento é, simples de descrever, mas difícil de executar. Você precisa trazer essa memória de volta à luz da consciência. É preciso abrir a porta do porão. Exatamente. Mas não basta só lembrar do fato como quem conta uma história. É preciso reviver a cena com toda a carga emocional que foi suprimido na época. Entendi. É preciso sentir a raiva, a dor, o medo, tudo de novo. E então, fazer algo que não foi possível da primeira vez. Colocar essa emoção em palavras. É daí que vem a famosa cura pela fala. É a essência dela. A fórmula que Freud extrai das observações dele é muito clara. Ele escreve que os sintomas desapareciam imediata e permanentemente quando conseguíamos evocar com clareza a lembrança do fato que os havia provocado. E despertar seu afeto concomitante. E quando a paciente havia descrito tal evento com os maiores detalhes possíveis e traduzira o afeto em palavras. Ou seja, botar para fora. A palavra certa, carregada da emoção certa, no momento certo, funciona como a válvula da panela de pressão. Perfeita analogia. Ela libera a energia que estava aprisionada no corpo. Perfeito. A palavra libera a emoção que o corpo aprisionou. A grande revolução de Freud nesses primeiros textos foi essa: mostrar que o sofrimento psíquico, mesmo que parece mais bizarro e ilógico, tem uma lógica interna, não é aleatório. Os sintomas são mensagens. Mensagens cifradas do nosso inconsciente. E o trabalho da psicanálise que estava nascendo ali era basicamente se tornar um decodificador, aprender a escutar o que a dor de cabeça, a paralisia ou a ansiedade estavam tentando dizer. Ele deu sentido ao sofrimento que antes era visto apenas como fraqueza ou mistério. Exatamente. Ele mostrou que por trás de cada sintoma havia uma história esperando para ser contada. O exemplo da paranoia de massa que Freud usa é poderoso e me deixa com uma reflexão final. Manda. Se uma nação inteira pode construir uma ilusão coletiva para se proteger de uma verdade dolorosa, que pequenas conversões ou projeções cada um de nós talvez construa no dia a dia? Que dores de cabeça súbitas, esquecimentos convenientes ou aquela irritação desproporcional com alguém no trânsito podem ser, na verdade, pequenas defesas que nossa mente cria para não ter que lidar com pensamentos ou sentimentos que simplesmente não se encaixam na imagem que a gente tem ou gostaria de ter de nós mesmos. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa exploração. Na primeira parte, a gente começou a desemaranhar as teias complexas do estresse, da ansiedade e como os nossos hábitos se formam, né? Tudo com base naqueles materiais que recebemos. Já cobrimos a primeira metade. Hoje, então, a gente continua essa jornada. O foco é na segunda metade desses mesmos materiais. Vamos investigar mais a fundo, sabe? As conexões entre corpo e mente, tentados construir aqueles ciclos viciosos de pensamento, de comportamento. E descobrir ferramentas práticas, né? Isso, ferramentas que podem, quem sabe, oferecer novas perspectivas. A missão é seguir conectando os pontos e extrair os insights mais valiosos dessa segunda parte da análise. Vamos lá. Com certeza. E olha, um ponto que salta aos olhos logo de cara, na segunda metade daquele material sobre estresse e depressão, é como alguns detalhes nutricionais, que muita gente nem dá bola, são na verdade peças-chave. Ah, tipo o quê? Bom, fala-se muito de serotonina, claro. Isso todo mundo já ouviu falar. Mas o texto dá um destaque, assim, enorme para a vitamina D. Vitamina D, a do sol. Essa mesmo. Mas a forma como é apresentada é que chama atenção, sabe?
Não é só uma vitamina. Ela funciona, na verdade, como um hormônio esteroide. Hormônio? Como assim? Com milhares de pontos de ligação no nosso DNA. Ou seja, influencia uma quantidade absurda de funções no corpo. Espera aí. Um hormônio que regula nosso DNA, isso parece bem mais sério do que só vitamina do sol. E tinha mais coisa, né? Algo sobre uma parceira dela. Exato. A vitamina K2. O material descreve ela como essencial para direcionar o cálcio para o lugar certo, sabe? Ossos, dentes. Ah, para não ir para as artérias, imagino. Exatamente. Para não deixar acumular nas artérias, o que seria péssimo. E aí vem o ponto crítico que o texto levanta. Será que a gente tem níveis adequados disso tudo? Boa pergunta. Pois é. E os dados apresentados são, assim, um pouco alarmantes. Sugerem que a grande maioria das pessoas, mesmo em países com muito sol, como o Brasil, não tem níveis bons. É o que parece. Por causa do uso constante de protetor solar, estilo de vida mais dentro de casa, né? O texto chega a mencionar que talvez só 1 em cada 10 pacientes examinados tenha níveis realmente normais. Nossa, então é uma peça fundamental para a saúde geral, com impacto hormonal, genético, e a maioria de nós pode estar deficiente sem nem perceber. Isso sim é um insight que faz a gente repensar o básico, né? Totalmente. E essa conversa sobre hormônios, sinais internos do corpo, ela continua com o sono, certo? O material também aborda isso. Sim, a melatonina. Isso. Essencial para aquele sono reparador, né? Aquele momento em que o corpo realmente se conserta, se regenera. E a conexão surpreendente que o material traz é onde uma parte significativa dela é produzida. Onde? Não é só no cérebro? Então uma parte importante vem do intestino. Do intestino? Sério? Sim. E isso cria uma ponte direta para outro tema central nessa segunda metade da fonte. Ah, o famoso intestino, que um pesquisador francês, citado até, apelidou de terceiro cérebro. Agora faz mais sentido, se ele produz hormônios do sono. E muito mais. A saúde da nossa microbiota intestinal, sabe? Aquela comunidade de trilhões de bactérias. O material apresenta ela como determinante não só na digestão, mas na nossa imunidade. O texto menciona que uns 70% das células imunes moram ali. 70%? É muita coisa. Muita coisa. E o que é mais impactante para a nossa conversa aqui, também no nosso comportamento e nas nossas emoções. Como assim? Bom, uma dieta desequilibrada, por exemplo, rica em gorduras ruins ou com proteínas que a gente não digere bem, isso pode acabar alimentando as bactérias do mal, como o texto chama. Bactérias do mal. Gostei do termo. E tinha aquele exemplo, digamos, bem revelador que o material traz, né? Sobre os gases. Ah, sim, com um odor muito forte. Isso, não é só desconfortável, é um sinal bioquímico, segundo o texto. Exato. Indica a presença de substâncias como cadaverinas e putrecinas. Os nomes já dizem tudo, né? Nossa, que nomes! Pois é. São produzidas quando essas bactérias ruins fermentam proteínas mal digeridas. É um sinal claro de desequilíbrio interno que afeta o sistema todo. Quase um recado do nosso terceiro cérebro mesmo. Faz todo sentido pensar assim. E além dessa questão da microbiota, o material também fala de alergias tardias, né? Sensibilidades alimentares, tipo ao glúten. Isso. Que é diferente da alergia clássica imediata que a gente sabe na hora o que foi. A sensibilidade tardia é descrita como algo mais sutil, sabe? Como a parte que fica embaixo da água num iceberg. Entendi. A gente não vê, mas está lá causando problema. Exatamente. Muitas pessoas podem ter reações crônicas de baixo grau, afetando humor, energia, causando inflamação, sem nunca conectar isso aos alimentos que comem todo dia. O texto até levanta uma questão interessante. Qual? A diferença entre gostar de um alimento e precisar dele. Aquela sensação de que você precisa comer algo específico, sabe? Pode ser um sinal dessa relação meio complexa, de uma dependência mascarada. Essa ideia de ciclos ocultos, dependências que não são óbvias, é uma ótima ponte para outra fonte que a gente está analisando,
focada em desconstruir a ansiedade e os hábitos. A segunda metade desse material mergulha fundo na mecânica da mudança. Sim, introduz aquela ideia de usar marchas para mudar um hábito. Isso. A primeira marcha, que é mapear o ciclo gatilho, comportamento, recompensa, parece até intuitiva, mas aí vem a pergunta crucial que o texto levanta. Por que a boa e velha força de vontade costuma falhar tão miseravelmente? Essa parte é ótima. A explicação oferecida é fascinante e um tanto desanimadora para quem é fã da força bruta, né? Por quê? A força de vontade, ela fica na parte mais nova do nosso cérebro, evolutivamente falando, o córtex pré-frontal, o CPF. Certo, a parte racional. Exato. Só que essa é justamente a primeira área a ficar offline, a desligar quando a gente está sob estresse. Então, bem quando a gente mais precisa dela para resistir a um impulso ou hábito antigo, ela some. É isso. Ela nos abandona. O texto cita pesquisas mostrando que pessoas com alto autocontrole não necessariamente têm mais sucesso em metas de longo prazo. Porque esse esforço constante de se segurar esgota essa capacidade. É como tentar usar a razão quando ela está sendo sequestrada pela emoção, pelo estresse. Não vai funcionar mesmo. Então, qual é a alternativa proposta? A segunda marcha seria... A segunda marcha foca em algo mais fundamental e ligada à parte mais antiga do cérebro, aquela que realmente aprende. O valor da recompensa. O valor da recompensa. Sim, o cérebro não aprende por lógica ou força de vontade, ele aprende pelo resultado. Isso foi bom ou foi ruim? A chave, segundo o texto, é prestar atenção de verdade no que você realmente sente ao fazer o comportamento. Prestar atenção de verdade. O exemplo do cigarro é muito forte. Pessoas que param para realmente sentir o gosto, o cheiro, em vez de fumar no automático, elas começam a descrever como químico, nojento, queijo fedorento. Nossa! O valor percebido da recompensa despenca. E tem aquele experimento do chocolate que ilustra isso super bem, né? Comer um pedaço prestando atenção total, depois outro e mais outro. O prazer inicial vira quase um desprazer. Exatamente. O cérebro atualiza a informação. Talvez isso não seja tão bom assim. Essa atualização do valor da recompensa parece ser a chave de tudo. Entendi. Isso se conecta diretamente com a ideia de mindset, né? Que o material menciona. Aquela coisa da mentalidade fixa versus a de crescimento da Carol Dweck. Exato. Se você tem um deslize, comeu chocolate quando não queria, fumou o cigarro e encara isso como prova da sua incapacidade, tipo, eu não consigo mesmo, mentalidade fixa. Você trava. Fica preso no erro. Isso. Mas se encara como um dado. Interessante, porque eu fiz isso. O que eu senti de verdade? Aí é a mentalidade de crescimento. Você pode ajustar a percepção do valor da recompensa e continuar aprendendo. Tem o exemplo da paciente, né, que lutava contra o alcoolismo. Sim. Ela aprendeu a ver as recaídas não como fracasso total, mas como informação. Informação para entender melhor os gatilhos, a recompensa real que ela buscava. Isso é muito poderoso. Nossa, é mesmo. Então não é sobre não errar, mas sobre como a gente usa o erro para refinar o aprendizado do cérebro. E isso leva à terceira marcha, que parece ser o pulo do gato. Encontrar uma maior e melhor oferta, a MMO. Isso, a MMO. O que seria isso exatamente? Não é só trocar um vício por outro, tipo ansiedade por comer, né? Definitivamente não. O texto alerta muito contra isso. Substituir a ansiedade por comer, por ficar checando rede social ou qualquer outra coisa que só dá um alívio temporário. Isso não funciona a longo prazo. Não, porque leva à habituação. É como desenvolver tolerância ao álcool ou precisar de vídeos de gatinhos cada vez mais fofos para sentir alguma coisa. O cérebro se acostuma, o valor da recompensa diminui e você fica preso num ciclo parecido. É aquela analogia do fantasma faminto que o texto usa, né? Tentar preencher um vazio com algo que nunca satisfaz de verdade. Exatamente essa. Então se as recompensas externas ou as distrações não são sustentáveis, qual seria uma MMO que realmente funciona a longo prazo, segundo o material? A resposta, segundo eles, está em recursos internos. Coisas que não se esgotam.
Recursos internos, como o quê? A curiosidade é destacada como uma MMO poderosíssima. Curiosidade? Sim. Ela é descrita como inerentemente recompensadora. O cérebro gosta de aprender, de explorar. Ela é aberta, expansiva. O oposto daquela contração física e mental da ansiedade, sabe? Faz sentido. A fonte até menciona que a curiosidade ativa vias de dopamina e conecta centros de recompensa ao hipocampo, o que melhora até a memória do que a gente aprende nesse estado. Uau! Curiosidade como antídoto para ansiedade? Que intrigante. E a outra MMO interna que foi mencionada? A bondade amorosa, loving kindness ou metta, na tradição budista. Bondade amorosa. Essa prática combate diretamente aqueles ciclos de autojulgamento, de autocrítica, que muitas vezes alimentam a ansiedade e a depressão. Como ela faz isso? Cultivar um sentimento genuíno de bem-querer, por si mesmo e pelos outros, funciona como uma recompensa interna. Acalma o sistema nervoso e, segundo estudos que o texto cita, pode até reduzir a atividade em áreas do cérebro ligadas àquela ruminação sobre o eu, sabe? Como o córtex cingulado posterior. Entendi. Então temos essas MMOs internas superpoderosas. Curiosidade e bondade. Mas como cultivar isso na prática? O material dá ferramentas concretas? Tipo aquele RAIN? Sim, o RAIN é um exemplo. É um acrônimo para um processo de mindfulness aplicado. Como funciona? R é de reconhecer o que está surgindo, um desejo, uma emoção, e relaxar com isso, em vez de tensionar. A é de aceitar ou permitir que aquilo esteja ali, sem lutar contra. Ok. R, A. I é de investigar com curiosidade. Como isso se sente no corpo, quais pensamentos estão vindo, e N é de notar ou anotar o que está acontecendo momento a momento, meio que se desapegando do resultado. Parece uma forma de surfar a onda da emoção ou do desejo, em vez de ser engolida por ela. Exatamente, essa é a ideia. O exemplo da participante que usou o RAIN numa reunião tensa é bem prático. Ela só notava mentalmente aperto no peito, coração acelerado, vontade de fugir. E só isso já ajudava. Ajudava a se manter presente, menos reativa, sem precisar fazer nada além de observar com essa curiosidade. É uma mudança de postura mesmo, de lutar contra para observar com interesse. E a prática da bondade amorosa, como funciona? Não é só pensar positivo, né? De forma alguma. Não é forçar um pensamento positivo. É cultivar ativamente um sentimento de calor, de bem-querer. Como se faz isso? A prática tradicional envolve direcionar frases tipo que eu esteja bem, que eu seja feliz, que eu esteja livre de sofrimento. Primeiro para si mesma, depois para pessoas queridas, pessoas neutras, até pessoas difíceis. E no fim, para todos os seres. Parece intenso. Pode ser, mas é muito transformador. O autor do livro conta a própria experiência com raiva no trânsito. Ele transformou o som da buzina, que antes era gatilho para raiva, Sim. num gatilho para praticar a bondade amorosa em relação ao outro motorista. E ele percebeu que chegava no trabalho muito mais leve. Ele trocou a recompensa apertada de se sentir superior e irritado por uma recompensa expansiva, de conexão e calma. Trocar a recompensa da raiva pela da bondade, isso é muito forte. Outro ciclo vicioso que o material aborda é o ciclo do porquê. Aquela mania que a gente tem de ficar se perguntando por que eu tô sentindo isso, por que eu tô ansiosa, por que isso é um problema. Porque, ironicamente, essa busca sem fim pelo porquê pode acabar alimentando a própria ansiedade. Muitas vezes não tem uma resposta simples ou única, né? E ficar cavando mentalmente só gera mais incerteza, mais ruminação. Então, o que fazer? A sugestão do texto é mudar a pergunta para o quê. O quê? O que eu estou sentindo agora no meu corpo? Quais pensamentos estão passando pela minha mente agora? É usar a curiosidade, lembra da MMO, sobre a experiência presente, em vez de se perder na análise abstrata do passado ou das causas. Usar a curiosidade sobre o agora. Isso. A fonte até menciona uma dica física curiosa. Arregalar um pouco os olhos pode ajudar a acessar esse estado de curiosidade, de abertura. Usar o corpo para mudar a mente de novo. Interessante.
E para quem sente que a ansiedade ou hábitos são, sei lá, montanhas intransponíveis? Tem aquele conceito que veio dos programas de recuperação, né? Sim, o só por hoje. É uma estratégia genial para lidar com aquela sensação avassaladora de ter que mudar para sempre. Como funciona? A ideia é dividir o desafio em pedaços gerenciáveis. O momento presente. O foco não é nunca mais vou fazer X ou tenho que ser Y para sempre. É mais o que eu posso escolher neste momento. Tipo, Só por hoje vou tentar observar minha ansiedade com curiosidade. Ou, só por esta refeição vou prestar atenção ao que como. Isso reduz drasticamente a pressão e a ansiedade sobre o futuro, que é incerto por natureza. faz sentido. Tira o peso do para sempre. Exato. O material usa uma analogia legal, de construir um colar, miçanga por miçanga. Cada momento presente onde você escolhe uma resposta diferente do hábito antigo é uma miçanga que vai moldando a trajetória futura. Gosto muito dessa ideia de construir o futuro momento a momento. E falando em trajetórias, a jornada pessoal do autor do livro sobre ansiedade, que ele compartilha na segunda metade, é bem inspiradora. Principalmente sobre a procrastinação. Ah, sim. Ele conta como percebeu que procrastinava tarefas tipo escrever porque sentiu uma dor, geralmente porque não tinha interesse suficiente ou conhecimento prévio sobre o tema. E a procrastinação era a fuga dessa dor. Exato. Se distrair era o comportamento para aliviar essa dor momentaneamente. A virada de chave para ele foi quando começou a alinhar interesse genuíno, conhecimento que ele correu atrás e a experiência prática. E aí o que aconteceu? Aí, a tarefa que era árdua se transformou em algo que fluía. Ele entrou no famoso estado de flow, onde o trabalho em si se torna intrinsecamente recompensador. Isso reforça muito a ideia de que não é só eliminar o negativo, né? Mas cultivar ativamente o positivo, o que é genuinamente recompensador pra gente. Sem dúvida. E essa ideia se expande de uma forma bem interessante no final do material, naquela discussão sobre extremismo. Ah, sim. Mas não o extremismo político, né? Outra coisa. Exatamente, é o comportamental. O texto contrapõe aqueles extremismos de ódio, de divisão, de opiniões binárias, que muitas vezes são até amplificados pelos algoritmos das redes sociais, como ele menciona. Sim. Ele contrapõe isso com a proposta de um bondadismo. Bondadismo. Não no sentido piegas, mas como a prática ativa, intencional da bondade, como um estado preferível e mais recompensador para o nosso cérebro e para o nosso bem-estar social. Que interessante. Cita até Darwin, que teria observado que as comunidades mais simpáticas, mais colaborativas é que teriam prosperado, e Abraham Lincoln, que dizia se sentir bem ao fazer o bem. A bondade emerge assim como a curiosidade, como talvez a MMO definitiva, sabe? Um recurso interno inesgotável que gera bem-estar individual e coletivo. Que poderosa essa ideia de escolher ser uma extremista da bondade. Leva a gente a pensar como aplicar tudo isso, né? Se nosso corpo manda sinais, intestino, sensibilidades, se nossa mente aprende por recompensas e não por força de vontade, e se a gente tem essas ferramentas internas, curiosidade, bondade, atenção plena, para reconfigurar esses aprendizados, como usar isso no dia a dia? Olha, eu acho que o ponto central que emerge dessas fontes é o poder da consciência. Primeiro, a consciência corporal. O que meu corpo está sinalizando sobre minha alimentação, meu sono, meu estresse? Estou prestando atenção? Certo. Segundo, a consciência mental. Qual é o ciclo gatilho, comportamento, recompensa que está rolando aqui? O que eu realmente ganho com esse hábito? Qual é o valor real dessa recompensa quando eu presto atenção de verdade? E terceiro, a consciência da escolha. Eu posso cultivar curiosidade sobre essa sensação desconfortável em vez de reagir no automático. Posso escolher a bondade em vez do julgamento, para mim ou para o outro. Posso focar no o quê, do agora, em vez de me perder no porquê. Exploramos muita coisa, hein? Nesta segunda parte da nossa análise. Desde as ligações bioquímicas super intrincadas, vitamina D como hormônio, intestino como centro emocional e imune, Sim. até a mecânica detalhada dos hábitos baseados em recompensa.
e como o nosso córtex pré-frontal falha justamente sob estresse. Vimos a importância crucial de reavaliar o valor que a gente percebe nas recompensas e o poder transformador de cultivar aquelas MMOs internas, né? Curiosidade, bondade amorosa, usando ferramentas como o RAIN, a mudança do porquê para o quê. Exato. A mensagem que fica para mim, sabe? É de esperança e de agência. Os ciclos de ansiedade, estresse e hábitos negativos, eles são fortes, claro, muitas vezes reforçados por anos de repetição, até pelo ambiente moderno que a gente vive. Sim, são fortes. Mas as fontes sugerem que eles não são imutáveis. Entender como nossa mente e nosso corpo funcionam, especialmente esse mecanismo de aprendizado por recompensa, nos dá as chaves. E a mudança real parece vir menos da luta, da briga interna, e mais da atenção plena e da escolha consciente por recompensas que são genuinamente melhores, mais expansivas, mais sustentáveis. Então, para encerrar nossa análise profunda dessas fontes, fica aqui uma provocação baseada nelas. Qual pequeno hábito ou reação automática, talvez algo que pareça trivial, sabe? Como checar o celular toda vez que sente tédio, ou a forma como a gente reage a um e-mail estressante. Qual desses pequenos momentos poderia ser observado com mais curiosidade essa semana, sem julgar, sem tentar mudar nada logo de cara, só investigar? Qual é a sensação exata do gatilho? Qual é a sensação durante o comportamento? E o ponto crucial, qual é o gosto real da recompensa no momento presente, não a promessa que o cérebro antigo faz? O que será que se descobriria ao fazer essa pequena investigação? Uma ótima reflexão para levar. Obrigada por nos acompanhar nessa exploração em 2 partes. Até a próxima. Bem-vindos a essa nossa exploração. Hoje a gente começa uma análise bem profunda de umas fontes que tocam em pontos sensíveis do nosso dia a dia, né? Estresse, ansiedade e essa teia complexa dos nossos hábitos, especialmente na vida moderna. É bastante coisa, o material é denso, então a gente decidiu dividir, sabe? Vão ser 2 partes para a gente conseguir dar conta. Isso. Esta é a primeira parte, vamos focar na primeira metade do que a gente leu. Exato. E nesta primeira conversa, a gente vai investigar como essa velocidade toda, essas mudanças rápidas que estão rolando, como isso impacta o nosso bem-estar. Certo. Vamos dar uma olhada nos mecanismos do cérebro por trás da ansiedade, da formação de hábitos e principalmente tentar sacar por que aquelas estratégias que a gente costuma usar, tipo a força de vontade... A famosa força de vontade. Por que ela falha tanto? Justo quando a gente mais precisa dela, né? Perfeito. E para a gente começar, vamos direto nesse ponto da aceleração. Uma das fontes que a gente analisou menciona um filósofo, o Hartmut Rosa. Ah, sim. Ele faz um cálculo que, olha, dá o que pensar. Diz que um homem de 35 anos hoje, se a gente pensar em mudanças grandes na vida, emprego, relacionamento, onde mora, já viveu equivalente a umas 3 vidas do avô dele. Nossa, 3 vidas? É forte isso. É muito forte. Como será que essa compressão do tempo e da experiência afeta a gente por dentro? É uma imagem poderosa mesmo essa da aceleração. Eu lembro das histórias do meu avô. Ele se sentia super informado lendo o jornal uma vez por dia de manhã. Era o suficiente, né? Pois é, hoje a gente pode passar o dia inteiro rolando o feed de notícias no celular. E mesmo assim, no fim do dia, a sensação é que tá faltando alguma coisa que nunca dá conta. Como é que o nosso sistema lida com isso tudo? É um paradoxo, né? Uma das fontes aponta exatamente isso. A promessa da tecnologia era mais conforto, mais tempo livre. Sim. Mas para muita gente o que aconteceu foi o contrário. A gente acabou mergulhado no que uma autora chama de tríade fatal. Estresse, ansiedade e depressão. Muitas vezes tudo junto. Tríade fatal, pesado. Essa necessidade constante de se atualizar, a pressão por produzir, a velocidade das mudanças, isso gera um desgaste enorme. E essa sobrecarga de informação que você falou é um ponto-chave. É muita coisa para processar. Exato. Nosso cérebro não evoluiu para isso, sabe? Para esse volume, essa velocidade de dados. Ainda mais quando muita coisa é contraditória, alarmante. Isso gera incerteza. E o cérebro humano odeia incerteza. Prefere uma má notícia do que ficar na dúvida, né? Exatamente. É mais seguro para ele saber o que esperar, mesmo que seja ruim. Faz todo sentido. E aí,
diante desse cenário todo, como é que a gente pode começar a pensar em abordagens, em soluções? Uma perspectiva que apareceu nas fontes e achei bem interessante é a da nutrição funcional. Uhum. A ideia central é mudar o foco, né? Em vez de olhar só para a doença, para o sintoma isolado, a ansiedade, a depressão, olhar para o ser humano como um todo que está ali sofrendo. Investigar as causas mais profundas. Isso, que podem ir desde a alimentação até o estilo de vida, o ambiente. Teve uma história citada numa das fontes que ilustra bem isso. Uma senhora de quase 70 anos, Lembro dessa. que procura um profissional não para tratar algo específico, mas com um objetivo claro. Ela queria ser uma centenária saudável. Que demais. É outra mentalidade. Totalmente. Um foco na prevenção, na construção ativa da saúde e não só em apagar incêndio. Exatamente. E essa visão mais ampla, ela se conecta com outra crítica que aparece nas fontes. A limitação daquelas abordagens muito focadas, sabe? Como tentar consertar a depressão mexendo só num neurotransmissor tipo a serotonina. Ah, o clássico remédio da felicidade. Pois é. Tem uma metáfora ótima usada numa das fontes. De que adianta você ter um monte de fechaduras no cérebro, que seriam os receptores para os neurotransmissores, se você tem poucas chaves sendo produzidas, os próprios neurotransmissores. Boa, tem que ter a chave para abrir a fechadura. Exato. A gente precisa olhar para a fábrica de chaves. E aí entram fatores que a gente muitas vezes ignora. A qualidade do que a gente come, que é a matéria-prima. Uhum. A saúde do nosso intestino, onde, aliás, boa parte da serotonina é produzida. Pouca gente sabe disso, né? Verdade. A qualidade do sono, que é fundamental para regular o hormônio, recuperar o cérebro. E o próprio manejo do estresse crônico. O excesso de cortisol pode literalmente destruir neurotransmissores como a serotonina. É tudo interligado. Essa conexão corpo-mente é muito chave mesmo. E falando nesses mecanismos internos que meio que nos governam sem a gente perceber, outra fonte trouxe uma ideia que me pareceu assim central. A de que a ansiedade, muitas vezes, não é só um sentimento solto. Ela se enrola, se esconde nos nossos maus hábitos. Ah, sim. Isso é fundamental. O autor, que é psiquiatra e neurocientista, conta a própria jornada dele para entender isso. Ele relata que mesmo tendo uma rotina que parecia saudável, fazia exercício ou comia bem, ele sofria com ataques de pânico. E sintomas físicos também, né? Sim, tipo síndrome do intestino irritável. E o mais interessante é que ele mesmo estava em negação. Chegava a inventar desculpas para os sintomas, tipo, devo ter bebido água contaminada. Demorou para ele mesmo conectar os pontos, a ansiedade que ele sentia e a neurociência por trás de como a gente forma e muda hábitos. Essa conexão é crucial. E para a gente entender ela bem, precisamos dar um mergulho num sistema do cérebro que é muito antigo, muito fundamental. O sistema de aprendizagem baseado em recompensa. Aprendizagem baseada em recompensa? Isso. Ele é tão básico que existe até em organismos bem simples, tipo lesmas do mar. Funciona com base em reforços positivos, que fazem a gente querer repetir algo que foi bom. Tipo comer algo gostoso. Exato. E negativos, que fazem a gente querer evitar algo que foi ruim ou desagradável. O exemplo clássico que está na fonte é o do nosso ancestral lá das cavernas. O homem das cavernas? Ele mesmo, gatilho. Ver uma comida rica em calorias, uma fruta doce, por exemplo. Comportamento. Comer aquilo. Recompensa. Energia, prazer, sobrevivência. Ok, faz sentido. Nesse momento, o cérebro libera dopamina, que é um neurotransmissor-chave. E a dopamina basicamente grita, opa, presta atenção, lembra disso aqui, o que você comeu, onde achou. Ele cria uma memória forte associada ao lugar, ao cheiro, para garantir que você repita o comportamento que deu certo. Entendi. O cérebro quer garantir a sobrevivência. Precisamente. Só que o problema é hoje. Esse sistema ancestral que foi feito para a gente sobreviver num mundo de escassez é o tempo todo sequestrado pelo nosso ambiente moderno, que é cheio de abundância e estímulos artificiais. Sequestrado. Como assim? A fonte dá exemplos do dia a dia. Gatilho. Sentir-se mal. Pode ser tristeza, raiva, tédio, solidão, estresse do trabalho. Qualquer coisa desagradável. Uhum. Comportamento. Comer algo gostoso e rápido.
Um chocolate, um sorvete, até um salgadinho. Quem nunca? Pois é, recompensa. Um alívio que é temporário, uma distração, um pico rápido de prazer. O mesmo ciclo vale para um monte de outros hábitos. Lembra da adolescência? Lembro, vagamente. Risos. Gatilho. Ver a turma descolada fumando. Sentir-se meio de fora, inseguro. Comportamento. Acender um cigarro para tentar pertencer. Recompensa. Alívio daquela ansiedade social. A sensação de ser incluído. Nossa, é verdade. Ou o hábito de ficar rolando o feed das redes sociais. Gatilho. Tédio. Uma pontadinha de ansiedade. Aquela sensação de o que está acontecendo? Comportamento. Pegar o celular e rolar, rolar, rolar. Vira automático, né? Totalmente. Recompensa. Pequenas doses de novidade, distração, uma sensação passageira de conexão ou de estar fazendo alguma coisa. O ciclo é sempre esse. Gatilho, comportamento, recompensa. E quanto mais a gente repete, mais automático fica. Muitas vezes nem percebemos mais. Funciona abaixo do nosso radar. Exatamente. E aqui vem um ponto que achei fascinante nas fontes. A própria ansiedade, ou melhor, a preocupação que geralmente vem junto com a ansiedade, pode virar um hábito mental que segue essa mesma lógica. A preocupação como hábito. Como assim? Pesquisadores como um tal de T.D. Borkovix descrevem a preocupação como um comportamento mental que a gente aprende. O ciclo seria assim: gatilho. Um sentimento de ansiedade, de incerteza ou um pensamento incômodo sobre o futuro. Certo. Comportamento. Começar a se preocupar. Ficar repassando mentalmente os cenários ruins, tentar resolver na cabeça um problema que não tem resposta certa. Aquela ruminação mental. Isso. E a recompensa? Aqui está a parte sutil. A recompensa não é resolver o problema. É, muitas vezes, só uma sensação temporária de estar fazendo alguma coisa a respeito. Ou uma leve distração daquela emoção ruim inicial. Ou até evitar a sensação desconfortável da incerteza pura. Uau! Então a gente se preocupa para sentir que está no controle, mesmo que não esteja. De certa forma, sim. Ou pelo menos para sentir que está tentando controlar. O problema é que, na maioria das vezes, essa preocupação compulsiva não resolve nada. Pelo contrário, ela alimenta a própria ansiedade. É como ficar puxando a alavanca de uma máquina caça-níqueis, mental. Tentando ganhar o prêmio da solução. Exato. Mas quase sempre a gente sai perdendo. Mais ansioso, mais esgotado. Isso é muito esclarecedor. Caramba. Mas aí fica a pergunta, né? Se a gente consegue até entender esses ciclos na teoria, o do chocolate, o do celular, até o da própria preocupação, por que raios é tão difícil sair deles na prática? Boa pergunta. A nossa reação padrão é tentar usar a tal da força de vontade, o pensamento lógico. Ah, é só parar de comer o doce. Não vou me preocupar com isso, vou resistir. Mas as fontes são bem claras. Essa abordagem, na maioria das vezes, está fadada ao fracasso, principalmente sob pressão. Por quê? A resposta está na neurobiologia do estresse. A força de vontade, o planejamento a longo prazo, o raciocínio lógico, a capacidade de frear impulsos, tudo isso depende basicamente da parte mais nova do nosso cérebro, evolutivamente falando, o córtex pré-frontal, o CPF. O CPF, o nosso CEO interno, né? Isso, perfeito. Ele é o nosso diretor executivo. Só que tem um detalhe crucial. Quando a gente está estressado, ansioso, com medo ou mesmo muito cansado, as partes mais antigas do cérebro, aquelas ligadas à sobrevivência, tipo o sistema límbico, a amígdala, entram em modo de alerta total. Modo sobrevivência ativado. Exato. E uma das primeiras coisas que esse cérebro de sobrevivência faz é basicamente desligar ou reduzir muito a atividade do córtex pré-frontal. Opa, peraí. Desligar. Bom, desligar é um jeito de dizer, né? Não é que ele apaga, mas a atividade dele diminui drasticamente. É um mecanismo de autopreservação. Pensa bem, se aparece um tigre na sua frente, você não vai parar para filosofar sobre a melhor rota de fuga. Não, você corre. Ou paralisa. Exatamente. Você reage instintivamente. O paradoxo é que, hoje, a maioria dos nossos tigres não são de verdade. São prazos apertados, preocupações com dinheiro, discussões. Estressores modernos. Isso.
E a ferramenta que a gente precisaria para lidar com eles de forma racional, o CPF, é justamente a que fica meio offline nesse momento. Caramba! Por isso que no fim de um dia super estressante, mesmo eu sabendo que a salada seria melhor, a mão vai quase sozinha pro chocolate. Exatamente. O cérebro antigo está no comando, gritando por conforto imediato, por energia rápida, por qualquer coisa que sinalize segurança e recompensa agora. A visão de longo prazo do CPF fica em segundo plano. Essa ideia do CPF desligando sob estresse é muito forte, explica tanta coisa, tanta inconsistência nossa. E as fontes também trazem uma nuance interessante sobre a própria força de vontade, né? Questionam aquela ideia de que ela é tipo um músculo que cansa com o uso. Sim, tem um debate sobre isso. Algumas pesquisas citadas sugerem algo diferente. Talvez as pessoas que parecem ter mais autocontrole não sejam super-humanas em resistir à tentação o tempo todo, mas sim, talvez elas sejam mais habilidosas em organizar a vida e os hábitos para evitar a tentação em primeiro lugar. Exato. Elas gastam menos energia lutando contra si mesmas porque criam ambientes e rotinas que já favorecem as escolhas que elas querem fazer. Isso muda a perspectiva, né? Não é só sobre resistir, mas sobre arquitetar melhor a nossa rotina, o nosso ambiente. Totalmente. E estratégias que parecem lógicas, tipo, vou só me distrair do desejo ou da ansiedade, elas também têm limites, como uma das fontes aponta. Tipo, tentar pensar em outra coisa. O exemplo dado foi de programar um bot para te mandar fotos de filhotinhos fofos toda vez que a ansiedade batesse. Funcionaria comigo por um tempo. Talvez. Pela novidade, né? Mas o cérebro se acostuma rápido. A dopamina da novidade diminui e a recompensa perde o efeito. É o que chamam de habituação. É parecido com criar tolerância a uma droga. Entendi. A distração é temporária. Exato. A gente precisa de abordagens mais profundas, mais sustentáveis, do que só distrair ou ficar lutando com uma força de vontade que some na hora H. Ok. Então, se lutar de frente usando a força de vontade não funciona bem quando a gente está estressado e as distrações são só um band-aid, qual seria o primeiro passo prático que as fontes sugerem para a gente começar a desmontar esses ciclos? Aí entra o que um dos autores chama de primeira marcha. Mapear a mente. Primeira marcha. Mapear a mente. O que é isso, exatamente? A proposta aqui não é tentar consertar ou mudar o hábito logo de cara. É um passo anterior, mas que é fundamental. Tomar consciência clara do ciclo. Só observar. Basicamente, sim. Mas observar com atenção. Reconhecer o gatilho, o que dispara o comportamento em si, o que eu faço exatamente, e a recompensa, o que eu realmente ganho com isso, o que eu sinto logo depois. E fazer isso sem julgamento, com curiosidade. Sem se culpar por fazer aquilo. Exato. A analogia usada é ótima do filme Karate Kid. Passe a cera, tire a cera. Antes de poder lutar, que seria mudar o hábito, você precisa entender os movimentos básicos, construir a base da consciência sobre os seus próprios padrões automáticos. Entendi. Primeiro entender o movimento, depois tentar mudar. E essa etapa de mapear, de pura observação consciente, ela é mais poderosa do que parece. Um dos autores conta casos de pacientes onde só ajudar eles a identificar os próprios ciclos já trazia um alívio e uma clareza enormes. Só de ver o padrão. Sim. Por exemplo, um paciente, John, que lutava contra alcoolismo e ansiedade. Mapeando, ele percebeu claramente: a ansiedade era o gatilho para ele beber. Ok. Beber era o comportamento para anestesiar aqueles sentimentos temporariamente. Mas a ressaca e a culpa no dia seguinte pioravam a ansiedade. Reiniciando o ciclo. Exatamente. Ver isso de forma clara sem culpa foi o primeiro passo para ele começar a ter um espacinho para escolher diferente. Outro exemplo interessante foi mapear como um gatilho sutil, tipo o tom de voz da esposa. Nossa, gatilhos sutis. Que tinham um significado cultural específico para ele, disparavam a sensação de ansiedade, que era o resultado interno. Isso levava ele a gritar o comportamento e o resultado final era mais conflito. Só trazer esse padrão para a luz já começou a mudar a dinâmica entre eles. Como acender a luz num quarto escuro, né? Como diz uma das fontes. Mesmo sem tentar mudar os móveis de lugar ainda, só o fato de enxergar o que está ali já muda tudo. Exato. Então, essa primeira marcha é sobre isso.
Observar e identificar os componentes, gatilho, comportamento, recompensa, dos nossos hábitos mais automáticos. Seja comer por emoção, rolar o feed, procrastinar, ou até mesmo aquele ciclo da preocupação que a gente falou. E a chave é fazer isso com curiosidade, não com autocrítica, como um cientista observando um fenômeno. Perfeito. E tem um ponto importante que as fontes alertam. A nossa mente é condicionada a resolver problemas, né? Sim, que é logo achar a solução. Então ela pode tentar pular essa etapa de observação. Assim que a gente começa a mapear e ver o ciclo, o impulso natural é querer consertar na hora, usar as velhas ferramentas. Força de vontade, bronca interna, agora que eu sei, vou parar. Mas aí a gente cai na armadilha de novo. Exato. Porque como a gente viu, essas ferramentas falham justo quando o gatilho, o estresse, a ansiedade aparece. Então parte da primeira marcha é também mapear esse próprio impulso de querer consertar rápido. Mapear a vontade de consertar. Sim. Reconhecer o ciclo. Gatilho, ver o padrão do hábito que você não gosta. Comportamento, tentar consertar na marra, com crítica ou só força de vontade. Resultado, frustração, sensação de fracasso, porque geralmente não funciona a longo prazo. É preciso cultivar a paciência e a habilidade de observar primeiro, antes de sair tentando mudar tudo. Entendi, é um processo. Não é um botão que a gente aperta. Definitivamente não. Ok, então vamos recapitular o que a gente viu nesta primeira parte da nossa conversa, que já deu bastante pano para manga. Com certeza. Criando um terreno fértil para estresse e ansiedade. Uhum. Mergulhamos no funcionamento do nosso cérebro mais antigo, entendendo como o sistema de recompensa, gatilho, comportamento, recompensa, forma não só hábitos físicos, mas também hábitos mentais, como os ciclos de ansiedade e preocupação. Isso. Desvendamos o paradoxo da força de vontade, como ela depende do córtex pré-frontal, que é justamente prejudicado pelo estresse, deixando a gente na mão quando mais precisamos. O famoso CPF offline. Exato. E, finalmente, a gente entendeu a importância crucial do primeiro passo que as fontes sugerem. Essa primeira marcha, que é a tomada de consciência, o mapeamento dos nossos padrões automáticos, e fazer isso com curiosidade, sem julgamento. Isso mesmo. E é fundamental reforçar. Entender esses mecanismos não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Indispensável, mas ainda o começo. Certo. A consciência que a gente ganha só de mapear os nossos ciclos de hábito, ver como eles funcionam de verdade, quais são os gatilhos reais, o que a gente realmente ganha como recompensa, isso já é, por si só, transformador. Começa a criar um espaço, pequeno, talvez, mas precioso. Um espaço entre o gatilho e a reação automática. Exatamente. E é nesse espaço que a mudança pode começar a acontecer. E é justamente nesse espaço que a gente vai mergulhar na segunda parte da nossa conversa. Vamos explorar as ferramentas, as estratégias mais profundas que as fontes apresentam, o que os autores chamam de segunda e terceira marchas. As próximas etapas. Isso. Vamos aprender como trabalhar com o nosso cérebro, usando o próprio sistema de aprendizado dele a nosso favor, em vez de ficar lutando contra ele. Vamos falar sobre como avaliar o valor real das recompensas que a gente busca nesses hábitos. Que muitas vezes é menor do que a gente pensa. Pois é. E sobre técnicas específicas como usar a curiosidade de forma ativa, a prática da bondade amorosa, coisas que podem ajudar a gente a reconfigurar esses ciclos de um jeito mais eficaz e que dure. Vai ser bem interessante. Com certeza. E para a gente terminar essa primeira parte, fica talvez uma reflexão baseada nisso que a gente falou sobre a consciência. Que tal escolher uma pequena rotina, um hábito automático do nosso dia a dia, e observar com um pouco mais de curiosidade genuína essa semana, sem pressão nenhuma de mudar, só notar qual foi o gatilho, o que eu fiz e o que eu realmente senti ou ganhei logo depois. Só observar, com interesse. Isso. Uma simples observação atenta pode ser o começo de uma grande mudança, mesmo que a gente não perceba na hora.